passou muito numa derrota, lembras-te? Portanto, eu acho curioso, é o grande vitorioso, tem 7,15%, estou agora a dizer-me, pá, o gajo teve 7%. Olha, Mas antes o de gajo mais, passou muito tempo dizendo isso. antes de mais, caro camarada, Ora, toma. à nossa. Isto é começar o direto como deve ser. É Pois é, começar pá, o direto parabéns. logo. Já estamos em direto. Já estamos em direto. Embora não pareça, porque isto hoje está aqui tudo atafolhado com coisas. E deixa-me lá eu também ligar para aqui uma caixa de chat, caso apareça aí alguém que queira fazer chat. Queres ser chato contigo? Queira ser chat connosco. Chato contigo? És de farto? Olha, Pá, parabéns, moço. Fazes um ano? já temos a Cláudia Monteiro aqui. Boa noite, Cláudia. Isto hoje é um espaço é sempre um espaço em que as pessoas podem participar, mas se calhar hoje é mais à vontade. Hoje não temos o dever. Olha, a nossa própria página também nos cumprimentou. Como é que estas coisas acontecem? Não sei. O quem? Aí foi. O Admir Livre Podcast. Aí foi. Anda aí alguém. Anda aí alguém? Anda aí meu? alguém à espera. Tens alguém infiltrado na cena? É muito possível. É muito possível. E depois dos resultados destas eleições. Sabes o que é que eu acho que é, João? Olha, cá temos o Mário. Mário, eu só digo uma coisa, Mário. Estás-me a dever esta. Marinho. Marinho. Sabes o que é que eu acho que é, João? Tu nunca mais falaste das rações do Prado e os gajos estão a infiltrar aí alguém para te sabotar isto. Mas sabes porque é que eu não falei? Das rações... Não ouviste falar? Os gajos foram à falência, pá. Rações do Prado nunca vai à falência. Foram à falência. Nunca vai à falência. Foram à falência, então duplicou o custo dos fatores de produção e eles mesmo com aquela... Enfim, com Não houve subsídio? aquela competitividade, acho que Não houve subsídio à competitividade? falharam os prazos de concurso. É sério. Acho que tiveram que assumir compromissos. Olha, a Cláudia diz parabéns. Muito obrigado, Cláudia. Isto hoje é uma emissão. Eu sei que anunciei que iríamos falar das eleições. E vais falar das eleições. Mas podemos falar de outras coisas. Eu também queria fazer um balanço do podcast, até porque parecendo que não passou um ano. É assim uma coisa estranha. Devias fazer um Admira Livre Awards e agora fazias o prémio o entrevistado mais simpático, o entrevistado mais bonito, o entrevistado mais interessante, o entrevistado mais inteligente. Devias ter um ranking com votações do público, estás a ver? A dinâmica, a competitividade. Os outros se sentiam mal. Mas isso a competitividade é assim, a competitividade não foi feita para a malta estar a sentir muito bem. Só os vencedores, né? Os vencedores é que se sentem bem. O resto fica resiliente. Temos aqui alguém da coprodução a dizer era para ser uma emissão por mês. Lembras-te disso, Nuno? Eu sou um gajo que cumpre com os compromissos. Mais ou menos. Mais ou menos, por acaso. Eu sou de menos, tu és de mais, pronto. Sim, é demais. Uma vez por mês, mas é assim. Estás a cumprir muitíssimo. Supera as expectativas muitíssimo. Não, produtividade. Produtividade brutal. Isto só não sei se contribui para o PIB. Será que contribui para o PIB? Catarina Campos, boa noite, Catarina. Obrigado por estares connosco. Vamos aqui enganhando um bocadinho mais. Eu aqui incentivo a participação. Enganhar é uma forma de... Estava aqui a refletir se contribuía para o PIB. Contribui. Não estou a ver. Aliás, por falar em PIB, sabes que ultimamente tem havido muitos... Boa noite, Bernardo. Tem havido muitos comentários, muitos balanços. Antes balanços da governação e agora balanços das eleições. E há um tipo, eu devo ser masoquista, o tipo dá uma volta ao estômago, mas eu continuo a ir lá ver o que é que ele diz. Eu sou desses também. Só para poder criticar. Se fores ao meu YouTube, para eu sou outro gajo. Ele chama o Camilo Lourenço. Camilo Lourenço. Eu acompanho. Ele gosta de ensinar. Eu já percebi que o auditório dele. Tu viste as Clementinas? Sim, vi. Era disso que eu ia falar. Ele gosta de tratar o auditório dele como se tivessem 8 anos. E então, olá, faz assim umas apresentaçõezinhas. Boa noite, Ricardo Lourenço. E então veio explicar aos portugueses o que era, porque é que Portugal não podia, qual é a limitação da economia portuguesa. Então veio explicar o PIB e a dívida e esses conceitos assim com clementinas. 2 quilinhos de clementinas, uma boa mesa. Eu achei... Mas chegaste a perceber qual é o problema nacional.
Aliás, levaste esse vídeo ao CEO das Rações do Prado para ver se o homem percebe o que aconteceu, não é? Para ver se ele acordava. Eu vi esse vídeo. Epá, eu sei que isto é estar a dar mais audiências ao gajo. Ao camelo. Ao camelo. Ao gajo. Ao Camelo Lourenço. Mas de facto é assim que se desinforma. Mas sabes, tem que tirar fazendo uma pequena reflexão à parte, muitas das audiências, de muita malta dessa, que já tenho não sei quanto e tal, é malta como eu que só está ali para ver o que é que eles andam a dizer. Não é? No fundo eu acho que é correto. A gente não nos podemos colocar no lugar dos céticos sem fazer uma avaliação daquilo que criticamos. Exatamente. Se uma coisa agora apeteceu-me dizer qualquer coisa ajuizado. Até para refletir melhor sobre a tua posição, não é? Só por causa disso vou beber aqui mais um. Só por causa disso. Isto que é Vicentino. Passa publicidade. Muito bem, Nuno. O que é que tu achaste de... Primeiro, o que é que tu achas de... mal. Achaste mal, não é? Mal, já lá vamos. Brincar, o Admira Livre Podcast começou há um ano. E não foi bem há um ano. Ainda faltam uns dias, mas aqui... Não, pois é fevereiro. Não havia hipótese. Começou em fevereiro, a página começou até antes. Muito provável, exatamente. A ideia já estava a fermentar. Lembro-me que foram 3 semanas que choveram muito bem. Aliás, a decisão foi em janeiro. Em janeiro, sim. E só não começou mais cedo. O almoço foi em janeiro. O almoço foi em janeiro e o estúdio estava, lembras-te de dar uma oficina e não houve hipótese por causa das 3 semanas de chuva de montar mais cedo. Chovia o ano passado, antigamente. No tempo do antigamente ainda chovia qualquer coisa. Agora já. De inverno, assim, um bocadinho. Curiosamente está a chover. Tu lembras das teorias do Admira Livre Podcast? Aqui 3 gotas. Teorias? As teorias? Nós tínhamos teorias. Os tipos criaram aquilo. Não éramos nós que tínhamos teorias, nós não temos teorias. Eu estava a estranhar, agora nós com teorias. Criaram o Admira Livre Podcast, aquilo é uma coisa da CDU. Comunistas e tal. Depois, afinal... Não, afinal era só o João Quaresma que ia ser cabeça de lista à Câmara e então tinha criado a cena. Era só para dizer mal dos socialistas. O termo não é meu. Não e andas a falhar um bocado. Depois, como não se... também não se confirmou... isto deve ser ele que vai se candidatar agora às próximas eleições. Pronto. Também não se confirmou. À Câmara, não. Então à Assembleia, também não. Foi falhando Deve tudo. estar para assumir a ABMIR ou uma cena assim muito importante, ou a ASA. Portanto, já cá tiveram não sei quantos liberais e pessoas de direita e até já o Chega cá teve. Não sei então quais são as teorias neste momento. Sobre o propósito do Admira Livre Podcast. Passavas bem sem falar do teu momento mais negro, que foi ter chamado essa força política aqui, ainda que eu não esteja a falar da pessoa. Eu acredito que aquela pessoa até já tenha saído do partido. O Rui Areias até não toda a linha dele não tem nada a ver com o Chega, mas teres trazido aqui o Chega, estou contra. Como pequeno acionista, manifestei-me. É verdade. Eu recordo-me. Mas a propósito disso, e a propósito agora das eleições mais recentes, sabes que o Admira Livre Podcast fez aqui fez aqui uma cobertura convidando 6 das 17 candidaturas para o Distrito de Beja. Eu sei tudo do Admira Livre Podcast. Não, por acaso não as vi todas, mas sei que as fizeste. E não tive mesmo hipótese. Foi um mês para preparar isto, entre trabalhos por turnos rotativos e a preparação das entrevistas, porque nós não vamos para as entrevistas, ao contrário do que faz certo pessoal que cabelos lourenços que já têm as certezas todas e portanto já não precisam de preparar. Mas o Camilo Lourenço tem muitos conselheiros ou pessoas que lhe telefonam. Quando tens tarefa, como é que se chama o patrão? Então, o que é que sucede? Fiz 6 entrevistas, né? Foi o possível. Tive que selecionar 3 por representatividade, logicamente, se as pessoas votaram naquelas pessoas que lá estão, tinham que ser selecionadas, e depois tive que sortear 3. O sorteio, claro, não foi assim propriamente um sorteio transparente, tenho que admitir, mas não foi publicado. Olha, o Mário Santa Bárbara está a dizer que também foi contra o convite dos ciganos, apesar da simpatia do Rui.
E depois recebi várias mensagens de várias forças partidárias, agora no âmbito das legislativas por Beja. Recebi as mensagens a perguntar quando é que ia Força A, Força B, Força C, que ainda não tinha cá vindo. Posso mencionar que pediram-me para entrevistar o candidato do ERCT, pediram-me para entrevistar o candidato do CDS, e chegaram a sugerir em direto que entrevistasse a candidata do Chega. E eu disse, não sem referir nenhum partido, disse, são 11 as candidaturas que ficam de fora por falta de... Boa noite, Luís Gonçalves, obrigado por estares aí, e se tiveres alguma laracha para cagar, pá, cagar entre aspas, ainda aqui não diz palavrões, mas se tiveres que cagar alguma laracha, caga. E foi a única força política, a única, e isto é uma constatação, isto não é juízo nenhum, foi a única força política que me deixou comentários, como é que eu ia dizer? Não vou qualificar, mas era comentários ao nível de ofenderem uma profissão que eu acho que é bastante digna, que é de palhaço. Não sei porque é que me chamaram, eu nunca desempenhei aquele papel, não sei, mas pronto, para eles será uma ofensa. E dizer que eu tinha todo o dever e a obrigação, independentemente de ser ou não financiado, e, entre outras assim, injúrias. E, portanto, eu não sei se aquilo é representativo do que é a massa daquela força política. Mas que isto foi a única que forneceu protagonistas desse nível, nos comentários por eu não ter convidado as forças políticas todas, foi. Mas danaram-se contigo? Danar não, sabe? Eu não vi, por acaso não vi. Não, porque eu fui... uma das acusações que fizeram foi Coreia do Norte. Aí foi? Coreia do Norte! Livre! Coreia do Norte! E eu já quero, se é para ser Coreia do Norte, pronto, o comentário não durou 10 segundos. Para dar consistência ao comentário. Quer dizer, então é Coreia do Norte, então se é Coreia do Norte, é Coreia do Norte, sim senhor. E foi assim. Mas depois preservei alguns dos comentários. Mas foi mesmo Chega? Ou foi a candidata? Ou foi alguém que chega aqui e conseguiu? A candidata foi a única pessoa que só se manifestou com um daqueles smileys a rir, sim, a rir muito, quando eu anunciei que não tinha conseguido entrevistar todos. Mas ela não fez qualquer comentário desagradável e deixo isso bem patente. Mas depois veio um grupo de pessoas, não mais que 3 ou 4, que depois, após verificação do perfil, vi, olha, chega. Portanto, tinham bem claro que era do Chega. Não há liberdade, é a liberdade à esquerda, Coreia do Norte. Não fazes porque o Costa não deixa. E, de facto, eu liguei ao Costa, isto aqui funciona assim. A gente, tanto de emitir qualquer coisa... Pede sempre o telefone ao Costa. Posso fazer isto? Aliás, tu no caso, se não estou em erro, o primeiro entrevistado que tiveste foi o Pedro do Carmo. Foi para pedir as autorizações para os seguintes. Exatamente. É assim que funciona. Não estamos a brincar com o quê? Isso. Mas nessa acertaram. Foi o Costa que não deixou. Pronto, isto foi só este comentário à parte das legislativas. De resto, foi interessante falar com aqueles 6 candidatos. Teve aqui o Volt, lembras-te? Eu não vi o Volt, mas não vi o Volt, mas passou por aqui o Volt. O Volt é um franchise, não é? É um franchise. É um franchise. É um partido franchise. Europeísta franchise. Achei piada ao Volt, achei que... Dizem-se de esquerda, não é? Não. É dos tais híbridos. Não é esquerda nem direita. Portanto, tem coisas que eu identificaria como medidas à esquerda, porque dei-me ao trabalho de ler o programa, e tem coisas que eu diria que são neoliberais. Pois, acredito que sim. Aqui pensando alto, há um dado interessante que é quem não se situa, pode ser de centro, né? Pode ser de centro, mas quem não se situa, não sou de esquerda nem de direita, isso não serve para nada, só serve para dividir e tal, teve resultados evidentemente maus. Como por exemplo o caso flagrante do PAN. Sim. Não somos esquerda nem direita, vamos lá, tanto com o PS como com o PSD, não perceberam que o seu eleitorado, ainda que possa ser um eleitorado pouco ideológico, é mais virado à esquerda, portanto, por isso vou votar PS, que eu não quero que venha à direita e tal, e por outro motivo também, acho que qualquer pessoa ecologista, tirando a Inês Sousa Real,
percebe que a direita nunca é ecologista, não é? É uma questão, depende, se der dinheiro, sim, de facto, se der dinheiro a sustentabilidade, a direita pode ir por aí, mesmo assim... Eu posso falar aí com alguma propriedade. Fala, Propriedade João, no sentido figurado, atenção, é? Que toda a gente sabe as orientações deste canal. Então, e a tua falta de propriedades também. e a minha falta de propriedades. Portanto, falar com propriedade é complicado às É vezes. complicado. Mas eu li os programas e confesso que partilho. Houve já alguém, eu já li esta opinião em algum lado que eu agora não consigo precisar. Leste os programas dos 11 entrevistados ou leste tudo? Leste o PAN, por exemplo? Li dos 6 entrevistados, das 6 forças, e mais 2 ou 3 que me interessou. Epá, depois, quer dizer, eu não fui ler o programa do ADN, nem do ERCT, não fui ler o programa. Quer dizer, minto, do ERCT já li, mas já foi há mais tempo. E o ADN deve variar, né? Aquilo era Marinho e Pinto, agora deve ser este maluco, agora depois já veio. Aquilo varia. Não sei, maluco, quem somos nós para chamar malucos aos outros, não é? Não, nada. Só os malucos chamam malucos aos outros. Mas viste o debate dos partidos sem representação parlamentar? O Otávio Domingos, para já cumprimentar o Nuno Duarte, cumprimentar a Ruth Valério. Eu hoje quero cumprimentar toda a gente. Às vezes estou aqui no meio dos diálogos, Nuno, e tu perdoas-me essa interrupção. À vontade. O Otávio Domingos diz: a Inês Sousa Real de ecologista tem pouco. Consta que sim. E o Mário diz: mas como podem ser agradáveis os comentários dos democratas representantes do democrático governo que governou Portugal durante 48 aanos? Sim, é verdade. Tens aí um... Outra coisa engraçada em relação ao PAN... aponta ali um aspecto importante, não é? Agora temos 12 representantes do democrático governo que nos governou 48 anos antes da democracia. Aliás, e os gajos no meio nada menos que o Pacheco Amorim para vice-presidente da Assembleia da República. Toma lá. Mas vamos lá falar aqui agora um bocadinho. Fazes-me perder, pá, já tinha uma pergunta, perdi-me, agora tinha outra e perdi-me. Por acaso não me perdi, mas não é tão interessante, é só uma coisa curiosa, que é o PAN tem votos em todo lado, menos no campo. Os votos que eles têm são todos em Lisboa e Cascais, que é um dado curioso em relação ao PAN. Não sabes que aqui em Beja o defensor do mundo rural é o Pedro do Carmo? Pá, eu só viste o homem durante a campanha, o slogan dele, e agora falando aqui mais do distrito de Beja, porque afinal de contas eu digo que os resultados do Parlamento não são de círculos eleitorais, são de votar no tipo que está na televisão e que vai aos debates da televisão. Já vamos aí. Tu tens um sistema qualquer que eu estou aqui calado, começo a mastigar e a imagem vem para mim. Percebe-me? Sempre que eu cometo qualquer coisa à boca, pum, tu falas e eu fico com a imagem. Sim, epá, esse microfone é um bocado sensível. Isso é um microfone feito para pessoas que não estão habituadas a usar o microfone. Não é o teu caso. Se calhar podia ter... Está aqui o teu microfone, podíamos ter utilizado este. Não te percas, mas aí estão duas interessantes questões no que estavas a levantar, que é: as eleições legislativas são eleições que elegem deputados. É uma questão interessante a abordar. Outra questão interessante a abordar é círculos eleitorais como o de Beja, que só elegem 3 deputados. Pá, e não há votos inúteis, mas eu acredito que haja muita gente que se sinta profundamente frustrada porque, pronto, seja aqui, seja em Bragança, seja... É o tema da representatividade que agora está um bocado... por falares em nisso, Bragança, por acaso, foi curioso que o PS ganhou ao PSD por 15 votos e faz logo um 2-1 em deputados, mas pronto, aí é normal. Sim, é uma sorte. Agora, em casos como o de Beja, não fiz o cálculo, mas são 2 deputados do PS, um da CDU. Mas se quiseres podemos mostrar aqui o distrito de Beja. Abre aí Beja, se faz favor. Podemos espreitar assim muito rapidamente. Beja, temos 43 PS, 18 CDU. Vou aqui recorrer aqui... Tive que cortar no pessoal, sabes como é que é? É tramado. Mas eu posso continuar... Só enquanto mais quando houver mais produtividade. Enquanto tu recorres, eu continuo o raciocínio. Muito bem, muito bem. Em Beja temos PS com 43,73, CDU com 18,42. 43 mais 18 dá sensivelmente 60%. Portanto, temos sensivelmente 40% do eleitorado em Beja que vota e não elege nenhum deputado. E quem diz Beja diz qualquer distrito. Ora, neste momento já temos aqui... isto é uma colaboração estrita com a CNN. São os únicos que dizem que levam lá comunistas. Estás com uma parceria. E a Prozis também já tens, a Prozis. Eu estou, mas eles não sabem. Já tens o cupom da Prozis. Ainda não tenho. O Camilo já faz isso. Já faz isso. Com competitividade, moço. O Camilo... Bater punho, pá. Como é que é? E há dias já ouvi também a vender coisas de... Não sei, produtos de sex shop, uma coisa assim. No meio do comentário político há espaço para... É assim, no fundo somos empreendedores e... Eu essa da sex shop não vi, pá. Tenho pena, mas a Prozis tenho que vais lá e tem promoção.
Bom, Mas percebes então o que eu estava dizendo, João? Estava dizendo que 40% do eleitorado do Distrito de Beja não elegeu deputado nenhum. Sim, é verdade. Temos aqui, portanto, no Distrito de Beja, a CDU foi a segunda força mais votada, elegeu um deputado, o PS foi a força mais votada, elegeu 2 deputados, portanto manteve, os resultados mantiveram-se. Eu penso que aqui a grande desilusão foi para o PSD, que em tempo já teve um deputado, não assim há tanto tempo, e que contava recuperar. Foi uma das pessoas que eu tive aqui. O PSD perdeu o seu deputado há 2 anos ou há 6 anos? A última deputada do PSD que eu conheço, e alguém no chat, corrija-me se eu Foi no estiver Passos errado. Coelho. Foi no Passos Coelho. Foi no governo Passos Coelho. Portanto, perderam há 6 anos. Nilza de Sena, acho. Exatamente. Perderam há 6 anos esse deputado. Sim, perderam. E este ano não recuperaram. Mas voltaram. tiveram a 2% de recuperá-lo. Tiveram Porque lá está, no caso de Beja, com esta repartição, basta ficares em segundo, como no caso de Santarém bastou ao Chega a ficar em terceiro, ou no caso de Leiria, etc. Lá está, com este sistema eleitoral e os círculos uninominais, esta divisão por distritos cria para mim esta situação que é terrível, e conheço muita gente espalhada pelo país que quando chega a altura de votar tem que escolher branco ou preto, porque aquela região, aquele distrito só elege 2 cores. O Mário está aqui a dizer, e no fundo o Mário está-se a redimir, ele sabe porque é que eu digo isto. Bem, podia estar aqui, Mário. Ele diz assim, o Amorim, agora deputado do Tem Avondo, entre aspas, é um bombista do MDLP que destruiu as sedes dos partidos de esquerda e foram responsáveis pela morte do padre Marx e a sua assistente. É verdade? Enfim. Mas há aqui vamos lá ver, houve argumentos esgrimidos em campanha. E eu, antes disso, ia falar do Henrique Silvestre, que foi o candidato que o PSD repetiu. Portanto, ele já não tinha sido eleito em 2019. Este cabeça de lista. Sim, cabeça de lista, que eu tive a oportunidade de falar com ele. E foi... E desta vez, pronto, voltou a não ser eleito. E não é Marx, é Max. Está aqui António Quaresma a corrigir. Temos o Otávio Domingos a questionar do que é que o Amorim foi condenado. Não sei, provavelmente essas informações estarão todas na internet e não vamos agora aqui discutir o Amorim. Só se for o treinador do Sporting. Se quiseres escolher o Ruben Amorim, a gente fala de bola, velho. Pronto. Aqui analisando ainda os resultados globais do Distrito de Beja, o Bloco parece-me que ficou muito aquém também das suas expectativas e a Iniciativa Liberal, creio que também esperava mais. Mais que não fosse... No Distrito de Beja? A IEL, eu acho que não. A IEL fez uma aposta em 4 distritos, Aveiro, Lisboa, Braga e Setúbal, onde elege deputados. Sim, e no resto do país deixou para esquecer. Eles não se preocuparam com distritos onde perceberam que não tinham qualquer hipótese de eleger deputado, nem sequer se preocuparam. E a IEL no Distrito de Beja foi uma ausência, ponto. Na minha opinião, tem aqueles grandes cartazes caros, que eles têm dinheiro, mas não tiveram aqui sequer, nem cá passaram na campanha eleitoral no distrito. Eles têm dinheiro, aquela tudo gente empreendedora, altamente produtiva, quer dizer, merecem, é tudo mérito. Bom, mas eu não estranho em Beja que eles tenham tido este resultado. Olha, isto a fazer-se outra vez, faltava aqui alguém da IEL. Estamos aqui da IEL e do CDS também. Do CDS, o pior é que depois pegavam-se à agulha, depois era chato. Era capaz de se pegar. O CDS é uma espécie em vias de extinção. CDS é uma coisa rara. Não nos vamos precipitar. Não, estou a dar uma opinião. Aliás, o CDS já era. Vamos lá falar com seriedade. Se o CDS não fosse as coligações com o PSD, já tinha desaparecido do mapa há mais tempo. A realidade é esta. E agora apareceram uns liberais e outros conservadores e pronto. E o CDS o quê? No Conselho de Odmira... Arrisco sem medo, o CDS desapareceu como partido. Eu também estou desconfiado que o CDS... Acabou-se. Agora vão ter que largar o Largo do Caldas, não tem dinheiro para a renda. O Nuno Melo, se for secretário-geral, não vai haver dinheiro para o salário dele sequer. É uma depressão o CDS. Num direto que o jovem conservador de direita fez na noite das eleições, eles fizeram... Não sei se conhece o jovem conservador de direita. Claro que conheço. Não vejo os gajos em direto na noite eleitoral. Fizeram direto e depois chegaram a telefonar para a sede do CDS
a perguntar se eles vendiam aquilo agora baratinho. Não é deles, é do patriarcado. É do patriarcado, sim, foi a resposta que eles obtiveram. Enfim, ora bem. Muito bem, e já temos discussão, temos já aqui um defensor, claramente quem lê os comentários já percebe que temos aqui um defensor mais à direita, aqui o Otávio Domingos. Epá, eu estou sem acesso aos comentários, não estou a ler. É verdade, estás sem acesso aos comentários. Estou sem acesso aos E comentários. eu até posso resolver isso, mas eu depois não sei se... os comentários depois vão para ali, também não quero isso. Tudo ali também consegues ler. Consigo, mas é que aquilo que está ali está a ser transmitido. E isto certo, aqui, tá certo, tudo que está aqui tem que passar pelo lápis azul. No fundo, temos de estar de acordo com o nosso auditório todo, não é? Somos declaradamente à esquerda, mas também temos que agradar à direita. E eu confio no teu lápis azul. Se quiseres ler o comentário, lês, senão eu fico no desconhecimento. Não, é aquela discussão, eu vou sintetizar, é aquela discussão, FP25, reticências Mamadus. Portanto, estás a ver a conexão. FP25, o Bloco também esteve lá, pessoas das FP25. Reticências Mamadus. Essa é uma das máximas dos Camilos Lourenço e não sei o que tal. Quer dizer que a malta das FP está no Bloco e está no PCP e tal. Eu não sei quem são. Tu sabes quem é a malta das FP que está no... Eu não sei. Pois. Mas eles dizem que sim, eu não sei. Mas isto... E a direita tem... Eu não quero... As FPs são bem ou mal, eu não sou prof. FPs, longe de mim. Mas as FPs eram contra o fascismo. As do Amorim eram contra a democracia. Pronto, não estou aqui a dizer que ninguém... Não vamos... Só para o caso, estou só a falar nisto porquê? Porque estão a propor que um gajo que é contra a democracia, pró-fascista, pró-Salazar, assumido, vai ser vice-presidente da Assembleia da República. É só por isso que eu estou a falar nisto. Está a ficar muito à esquerda. Está a ficar muito à esquerda. Sim, está a ficar muito à esquerda. Mas ainda bem. Já o PS é aquela esquerda quente. É verdade, o PS é esquerda ou não? Ainda é esquerda? Não, já deixou de ser, não foi? Nunca foi. Nunca foi esquerda. Eu não sei porque é que esta malta da direita está toda chateada se o PS agora é de direita também. Foi de esquerda, não. O PS nunca foi de esquerda. Já viste que o PS, já aquele orçamento mais à esquerda de sempre, que é uma falácia. O PS lança assim uns slogans, o orçamento mais à esquerda de sempre, é uma coisa extraordinária. Mas o orçamento mais à esquerda de sempre já está a sofrer revisões. Hoje já soube que vai haver... Já está. E os banqueiros estão contentes com o voto útil no PS, os patrões estão contentes com o voto útil no PS. A gente sabe que é gente de esquerda, não é gente que quer o bem comum. Exatamente. Não é isso a função da... Não, é de esquerda, mas é uma esquerda moderada. Uma esquerda moderada. Então ficaram contentes com a maioria absoluta do PS e os patrões também. E, portanto, temos paz social durante 4 anos e orçamento aprovado. Orçamento aprovado. E o André Ventura aos berros. Com mais tempo aos berros. O André Ventesma. Não conheço. Sei quem é. André Ventesma. Ora bem, então aqui conheço a candidata que foi aqui pelo Círculo de Beja. Pronto, até tive muita pena de não poder privar com ela aqui no Admira Livre Podcast. Isso é uma coisa interessante. Esse partido lançou como cabeça de lista uma senhora porque sabia que não ia eleger. Em 12 eleitos, uma é senhora, curiosamente. Senhora antifeminista. Senhora antifeminista e filha do assessor do coisa, que eles são contra os familiares e as famílias e essas promiscuidades. Aquilo é exatamente meritocracia. É só mérito. Então, e vamos lá ver, porque é que temos que ser aqui um bocado justos a nível nacional antes de discutirmos aqui mais os resultados mais... Cristina Valério, boa noite, bem-vinda. Livre de dar a sua opinião também. O Pumba, em cheio. Né? Isto? Não, aqui antes de irmos aqui para o Conselho, no Distrito, o Chega atingiu... Portanto, vamos lá ver aqui... Mas porquê é que tu estás muito preocupado com essa força política, pá? Porque foi a força política, e isto não tem problemas em dizer, foi a força política que teve uma subida mais notável a seguir ao PS, claro. E eu estou convencido que eles são os maiores aliados que o PS tem neste momento. Que o PS tem? O PS tem neste momento. Concordas? Eles foram os maiores... Isto é rebuscado, mas... Sim, mas rebuscadamente eles foram os maiores aliados do PS, eles e as sondagens, para a maioria absoluta. Porque o Rui Rio deixou sempre aquela posição dúbia. Eu falo aqui, falo ali, posso falar, posso não falar. E o país é de centro-esquerda,
maioritariamente, e mesmo a ala direita do país, tirando aqueles 7,15%, não são fascisantes e temeram. E então, aquele centro que decide as eleições entre o PS e o PSD, na dúvida foi para o PS, e isso deve ser muito grande parte ao Chega. Portanto, por aí, nesse sentido, e o próprio Rui chamava a atenção para isso, e aí tinha alguma razão, que o Ventura fazia um bocado o papel que dava jeito ao PS. Mas não acho que durante 4 anos, não acho que o António Costa, claro que está contente com a maioria absoluta, mas o cenário para ele não é muito bom. Ter uma esquerda zangada e ter um arrivista destes com 12 deputados, mais os liberais com os seus slogans e parangonas, e um PSD ressentido, não é um parlamento ideal para ele, acho eu. Ainda que também não tenha grandes dúvidas, arrisco como no CDS. O Chega ter tido 12 deputados atingiu o pico. Nunca mais tem nem 12, nem mais, nem perto. Porque o facto de eles terem 12 deputados e o PS ter maioria absoluta, cria aqui um duplo fator, que é, por um lado, o Chega vai começar a desmascarar-se, isso já seria óbvio. Por outro lado, vai-se começar a desmascarar batendo-se contra uma maioria absoluta de quem? Do PS. E quem se mete com o PS leva em Portugal. É verdade. Quem se mete Portanto, com o PS nesse leva. sentido, eu acho que, algumas coisas vão ficar clarificadas, mas não são 4 anos muito bonitos que temos pela frente, acho eu. Eu só há aqui um termo. Olha, o Miguel, antes de cumprimentar o Ricardo Lourenço, que diz assim: chega ao partido dos loucos. Não sei o que é que ele. Não sei porque é que ele diz isso. Esta agora não estava à espera. O André Louzeiro diz parabéns a este espaço de democracia, debate e liberdade. Um abraço fraterno. André Louzeiro, outro para ti, e estás à vontade para participar e para fazer a tua análise. Temos também o Luís Pedro Silva. Boa noite aos especialistas em especialidades. Faltou-me fazer essa citação, essa apresentação inicial, que sim, hoje o painel conta com 2 especialistas em que disseste bem as especialidades. Doutorados em doutoramentos. Eu acho que já deixei não sei quantos raciocínios a meio também, mas hoje é mesmo assim. O Miguel Soares dos Reis diz: boa noite a todas as sondagens, mas todas as sondagens davam um empate técnico. Ele está a referir aqui um ponto que eu acho importantíssimo. Explora isso. Que merda, pode-se dizer merda no Admiro Livre Podcast, que merda de sondagens foram aquelas, Nuno? João. Mas é assim, que merda é as pessoas acreditarem em sondagens daquelas? Não é possível. Também tens aqui bolo. Obrigadinho. Não é possível as pessoas, uma percentagem tão grande de população, mudar de opinião em 2 semanas, e todos os dias para aí 2% da população mudarem de opinião até aquilo dar jeito. E depois chegamos a uma semana das eleições e temos empate técnico. Agora, eu respondo com uma pergunta. Tu és um puto jovem, 30 anos, mas vá. Nos teus 30 anos de idade ligas à política desde os 15, lembras-te de algumas eleições que uma semana das eleições os gajos não dessem empate técnico entre o PS e o PSD? Que é uma forma de criar a obrigatoriedade do voto útil. Vamos eleger um primeiro-ministro, eles estão empatados, estão sempre empatados, e depois, quando vêm os resultados, a diferença é de 14%. 14% do eleitorado é uma diferença de quase 1 milhão de votos, são 800 mil votos. Portanto, que merdas de sondagens são aquelas? Não é incompetência, João. Se fosse incompetência, era uma incompetência geral, né? Mas não é incompetência, infelizmente. Hoje podemos dar palpite, e o meu palpite sobre isso é que quase parecia que o PS estava mesmo a fingir de morto. Era uma oposição fingida, mas aquilo uma coisa muito forçada, sabes? Quando tu dizes que gostas de alguma coisa, estás a gostar? Eu, sim. Agora, há um dado curioso, que é quando a máquina PSD começa a acreditar nas sondagens, porque a máquina PSD, o Rui Rio acreditou nas sondagens, o Rui Rio 3 dias antes está a dizer que o Costa tem que saber perder, e o caralho. Quando a máquina PSD começa a acreditar no poder, os gajos realmente encheram ruas como eu não via desde o tempo do Cavaco. É verdade. Só que não batia a gota com a perdigota, e depois confirmou-se nos resultados. Pronto, mas as ruas, eles tinham mais gente nas ruas do que o PS, era uma loucura, pá, eu nunca vi tanto laranja desde o tempo do Cavaco. Se parares bem, também a CDU encheu ruas. Não, mas a CDU enche sempre, e tem a ver com o lado militante passa a redundância dos militantes da CDU. E no fundo, a estrutura disseminada pelo país que existe. Exatamente, e a CDU enche ruas, a CDU muitas vezes enche ruas e depois tem um resultado aquém das enchentes que faz. Já o PSD, em geral, dá para ver nas campanhas mais ou menos qual é a dinâmica, e criaram essa dinâmica uma semana antes porque cheirou o poder. Boa noite à Jéssica Lourenço. Que acabou de entrar, o Miguel diz, exato, foi geral, sim, mas isso foi uma manipulação, acabou por ser uma manipulação,
Porque houve uns gajos, pá, que abdicam de votar no Bloco de Esquerda e abdicam de votar no Partido Comunista ou na CDU porque tiveram medo que vinha aí o papão da direita. Como se a CDU e o Bloco não fossem de esquerda. Mas isso é uma matemática, eu não consigo. Isso é uma questão de inteligência, eu não consigo. Aliás, consigo em alguns distritos. Se tu estás no distrito de Viseu e és comunista ou bloquista, mas estás com medo da direita e pá, votas PS, eu compreendo. Agora, quando estás em distritos como o de Beja, o de Lisboa, o do Porto, o de Setúbal, distritos onde a CDU e o Bloco, tirando o de Beja, elegem deputados, dizeres que não votas CDU ao Bloco porque vem aí o André Ventura, é uma coisa que não dá para perceber mesmo a nível de memória coletiva, porque há 6 anos o PSD teve mais votos que o PS, mas o PS é que formou o governo porque tinha mais deputados. Mas essa, pronto, foi esquecido isso. E foi muito vendido, pá, foi muito vendido. Não é uma desculpa. Não é uma desculpa até pelo que eu disse. As sondagens sempre criaram empates técnicos, mas a bipolarização este ano foi muito mais evidente e houve esse medo do fator Chega. O fator Chega aqui conta muito. O fator Chega é incompetência e falta de capacidades e de empatia do Sr. Rui Rio. Tenho aqui um raciocínio, faço aqui um raciocínio, porque há algum tempo que disse isto, e acho que já o disse numa emissão até contigo. O Chega existe por mais fatores, mas estes dois que eu vou dizer acho que são preponderantes. E isto é a minha opinião. Toda a Europa tem partidos populistas, só Portugal é que não tinha também. Existe porque há uma oportunidade. No fundo é uma tendência natural das coisas. No mercado agora. Também. E estão a esvaziar aquilo que é a direita tradicional em Portugal. Mas o descontentamento, aquela voz que é agora mais visível, pá, acontece muito devido a uma governação, na minha ótica, do PS. E é por isso que eu acho que estes dois partidos não estão assim tão afastados como parecem. Apesar do Costa dizer, eu converso com todos menos com o Chega. Isto acaba por ser uma atitude que eu acho que só dá força ao Chega. E ao PS. Por isso é que tiveram maioria absoluta, portanto sim, e vamos funciona. Chamar. Agora, é difícil, passado 10 anos de poder, se o PS fizer esta legislatura toda, é difícil até ganhar, quanto mais fazer outra maioria. E aí é que estão os riscos. Se o PSD vai ter capacidade de se levantar ou não para desencher o Chega e ele, ou se a direita está incapacitada de fazer um governo, a não ser que se junte esta gente toda. Portanto, temos aqui agora uma série de novos dados, vamos ver como é que correm os próximos 4 anos. Ou então cá vai uma laracha. Quanto à morte da CDU, não, é mentira, não vai crescer outra vez, pronto, agora é... eu acho que sim. Agora daqui vai voltar a crescer. A CDU e o Bloco, com outro dado novo. Os escrutínios vão recuperar eleitorado. Com outro dado novo, que é com esta antecipação de eleições, vamos passar a ter autárquicas 3 meses antes das eleições legislativas, se não houver queda de governo, ou se o governo não se demitir. Entretanto. Era isso que eu queria falar. Em Odmira, o PSD... Portanto, se nós tivermos em conta aquilo que foi a votação nas autárquicas, só observarmos agora o gráfico das legislativas, que é este que está aqui, já percebemos que o PSD foi a segunda força votada. Desculpa lá, João, não estava a acompanhar. Foi a segunda força votada aonde? Em Odmira mesmo. Queres ver mesmo na freguesia de Salvador e Santa Maria? Também a segunda força. Não, sim, está bem. Admira Conselho. É de lembrar que a CDU teve maioria absoluta nas autárquicas nesta freguesia. É. Mas isto por acaso, a freguesia de São Salvador Santa Maria, neste caso concreto desta votação, há bocado tive a freguesia, acaba por... Ou seja, eu trazia uma teoria que cai com esta votação em São Salvador Santa Maria. É freguesias como Lusianos, São Luís, Relíquias por acaso agora não sei, mas Lusianos a CDU ficou em primeiro lugar e em São Luís ficou em segundo lugar, que é uma freguesia que a CDU ganhou. Depois ia ver se São Salvador Santa Maria confirmava essa tendência, mas não confirmou, pronto. Não confirmou. Eu quero lembrar que no tempo em que a CDU tinha a maioria... É o Mário que tem é o fator Mário, pá, é o fator Mário. Desculpa. Eu quero lembrar que no Conselho de Odmira, os resultados globais do Conselho de Odmira, quando a CDU tinha a maioria no Conselho, portanto era a autarquia aqui, o PSD chegava a ganhar as eleições. Aqui, no Conselho, quando a maioria era a CDU. Tempo do Cavaco. Portanto, isto indica
Uma das leituras que eu faço é que eu acho que a militância vai tendo cada vez menos preponderância na intenção de voto. Ou seja, vai deixando de ser uma coisa com aquela tendência clubística. Isto aqui Eu é a acho minha que cor, só voto nestes, não é? Mas se tivesses tanta razão, o PS não tinha esta votação. O PS é uma religião em Portugal. E isso Não tem, aí entram outras coisas. Então, mas é, João. Aí entra O fator PS, tanta gente no país diz eu voto PS desde que nasci. O PS tem garantido. Socialismo. Não, isso O PS tem, pá, não sei a porcentagem, mas o PS tem se o PS teve aqui 2 milhões e 200 mil votos, há pelo menos 1 milhão de votos que o PS tem de voto clubístico. Pá, o PS faz campanha com o PRR. O PS, o PRR, os fundos já se confundem. João, o PRR tem 2 anos. O PS, mas isto é um exemplo. O PS antes do PRR já tinha metade das autarquias no país. Já tinha, o PS é uma religião em Portugal. Os gajos do PS dizem, as pessoas acreditam. Depois arrependem-se, zangam-se e fazem manifestações e depois chega às eleições e ao PS outra vez não vai o diabo de selas. O PS criou uma qualquer sensação de segurança aos portugueses que devia ser explicado por algum sociólogo. É uma coisa estranha. Há quem chama o síndrome de Estocolmo, não é? Não, eu não iria por aí, mas é estranho, pá, tem uma ótima comunicação e está aqui o Luís Silva a dizer PS, Estado, PRR, parece tudo a mesma coisa. E é este ponto que eu queria tocar. O PS já estendeu tanto a sua influência por causa de ter governado tantos anos, a sua influência nas instituições e, consequentemente, naquilo que é a aplicação de fundos na sociedade, que lhe confere já um enraizamento, uma força. Quer dizer, eu não vou votar no partido que me pode tirar o emprego. Estás a ver onde é que eu quero chegar? Independentemente desse emprego ser merecido, estar lá legitimamente ou não. Nem sequer estou a falar da questão dos taxos e desse tipo de... Mas neste momento já existe... Mas isso é o quê? Isso é o medo do PSD. Isso é o medo do PSD. Mas isso é outra coisa, né? Isso não é aquela. Também há esse lado, exato. Esse lado contrapõe o meu. Não é aquela fascinação pelo PS, é o medo do PSD. E vi no outro dia, não é a minha, mas é uma análise interessante à situação em que o PSD está mergulhado. Os 4 anos de Passos Coelho fizeram com que o PSD tenha perdido muitíssimo eleitorado entre a população com mais de 65 anos. Todas as sondagens para essa população, que são mais de 3 milhões, neste momento metem o PS a esmagar o PSD. E por outro lado, os funcionários públicos, que são perto de 2 milhões, também não estão a votar PSD. Portanto, o PSD só aí tem 5 milhões de eleitores descontentes por causa de 4 anos de governação. E o PS também está a jogar com isso tudo. Está na onda. Tu és bom a fazer análises. Não sou, não. Ouvi esta. Eu disse, esta aqui eu ouvi no outro dia. Aqui António Quaresma. Não é da minha cabeça toda ela. Completamente estranho ao podcast. A dizer assim, para pior antes assim. Eu aí estou com ele. Porque lá está, porque esta conversa tem uma história, né? Tu conta a tua história. E eu aí estou com ele, sim. Para pior antes assim. Claro que, apesar de tudo, epá, eu não concordo muito com esta análise de António Quaresma. Mas então diz lá qual era a tua análise que contrapunha esta. Que é para as pessoas perceberem de que é que estamos a falar. Eu identifico-me com ideais de esquerda. Identifico-me com medidas de governação à esquerda, pessoalmente. Portanto, nas minhas escolhas, eu não sou militante do Partido Comunista porque tenho fé ou nada que se pareça. Ou porque gostas da bandeira. Ou porque gosto da bandeira ou porque gosto de ir aos comícios. Quer dizer, não tem nada a ver com isso. É uma escolha racional. E aquilo que eu vejo no PS é que o PS sempre pode governar à direita. Eu senti na pele, na minha progressão de vida, senti na pele essa governação à direita do PS, e acho que muitas das pessoas que votem onde votarem, agora tivemos a cascar aqui no Chega um certo tempo, mas há eleitorado do Chega, há pessoas que votam naquele partido, epá, que eu conheço, sei quem são, e são boas pessoas. Não são más pessoas. Não têm uma conduta imprópria na sua vida normal. Foi por isso que eu disse há bocadinho que isto é o máximo que o Chega atinge, porque o Chega nestes 7,15%, felizmente, não é tudo, não tem tudo o pensamento do Chega, é um voto revoltado, é um voto de protesto, e o Chega tem esta coisa que é, tira votos à abstenção e tira votos a tudo e todos, pá, menos ao PS.
O Chega tira votos a tudo e todos, menos ao PS, porque até eu conheço malta que é ex-bloco, que eu voto coisa. CDU sabemos, PSD sabemos, e não vale a pena disfarçar. Portanto, roubam a todos por igual, é uma coisa impressionante. O PS sai de uma era Sócrates completamente desgastado e semi-destruído. É? Lembras-te disso? Lembras-te da votação das legislativas de 2015? E passam 4 anos com uma comunicação fantástica em que o Passos Coelho é que tem culpa de tudo o que está a acontecer. Como se não tivesse havido PS antes. O PS tem esta coisa que consegue fazer. O Passos Coelho teve. Claro que teve, claro que teve. Culpa, mas no sentido em que, no fundo, aplicou. Mas o memorando, quem assinou o memorando que o PSD decidiu exagerar e vestir a camisola, mas quem o assinou foi o PS. E o PS consegue omitir isso permanentemente. E a nível local deu muito jeito ao PS certas medidas do memorando da Troika, nomeadamente a eliminação de freguesias. Aquilo foi assim uma coisa muito engraçada. Por todo o país. Foi um varrimento por todo o país. Pronto, eu também sei que há aqui socialistas que podem estar a ouvir isto ou podem ouvir isto e achar, lá está o tipo. Lá está, da mesma maneira que eu disse que pode haver pessoas que eu não considero más pessoas, e também não tem que ser assim. Isto é a democracia. Tem que haver algum respeito mútuo, mas as opiniões têm que ser dadas. Eu acho que o Partido Socialista sempre que pode, governa mais à direita. E depois, o que acontece é que o discurso à direita está revestido de uma falsa... No fundo, eles arranjaram um inimigo que é quase um fantasma. Por exemplo, a direita utiliza muito o discurso de acabar com o socialismo. E que Portugal está em crise porque é um país socialista. Exatamente. O PS conseguiu situar o socialismo numa coisa meio centro-direita. Sim. Na lógica. Quando as medidas que foram seguidas enquanto o Partido Socialista tinha a maioria absoluta, portanto, vamos lá ver como é que vai ser daqui para a frente. As medidas que foram seguidas eram medidas liberalizantes. Não eram medidas socialistas. Quando tu tens a flexibilização, quando tu tens a flexibilização dos horários de trabalho, dos contratos de trabalho, quando tu tens a perda de regalias, no fundo tens Desculpa-me aqui um pequeno parênteses, que é assim, um jovem de 23 anos que esteja a falar agora não percebe o que é que estás a falar, porque realmente nos últimos 6 anos, com o fenómeno geringonça e agora com os aprovamentos de orçamentos pelo PCP, o PS não foi tanto assim. Não. O PS nos últimos 6 anos, mas pronto, isto eu estava a falar do PS maioria absoluta. Eu sei, mas isto porque um público mais jovem pode nem sequer perceber o que é que estás a dizer. E a conversa começou, eu a dizer assim, o PS estava completamente destroçado nas eleições de 2015. Como é que o PS recuperou a imagem? Recuperou a imagem como uma governação aliada ao Bloco de Esquerda e à CDU. Pronto, era aí porque, pronto, exatamente. Ou seja, medidas como devolução de feriados, 35 horas semanais, manuais escolares gratuitos, creches gratuitas, os passos sociais a 40 euros no máximo. Este tipo de medidas, o PS, quando esteve sozinho na governação, nunca as implementou, nunca. É dos passos sociais que eles venderam tanto na campanha eleitoral, foram 4 anos de luta. Os manuais escolares, coisas básicas, que o PS nunca fez. O fim dos apoios aos colégios amarelinhos, quando foi dos colégios... Foi tudo imposições do PCP e do Bloco, porque o PS sozinho nunca as fez nem as faria. Aliás, e algumas vão a regredir agora. E a direita está a exigir isso. Deixa-me só concluir, porque o Santos Silva veio dizer que o PS andou a ser chantageado durante 6 anos. E então a direita agora vai para o Parlamento dizer, se andaram a ser chantageados, retrocedam. Vamos ver agora o que é que o PS vai retroceder ou não vai retroceder, porque andaram a ser chantageados, coitados, tão de esquerda que são. É verdade, entretanto, essa ala direita liberal já se regozija com a vitória do PS. Isso alguma indicação tem que dar. Depois, eu sei que os argumentos à direita, porque os vejo e estou atento a eles, falam muito da estagnação económica. Mas é preciso pensar aqui, quando se fala em estagnação económica... É a conversa das Clementinas. É a conversa das Clementinas. Nós temos mais um... Então a conversa... Agora distraí-me aqui com o comentário do Miguel Soares do Reis. A culpa do retrocesso... Eu não... De qual retrocesso, Miguel? Especifica só um pouco, porque isto no meio da conversa... Muito bem, Mário. É óbvio que há boas pessoas em todos os partidos, mas dizia Odete Santos com ironia, mas defendem mais políticas. Muito bem. Exato, agora, a questão aqui Sim, essa bitola é importante, porque há muitas pessoas que vão eu voto naquele porque é uma pessoa assim, assado, mas há um programa por trás das pessoas. Eu acho que a culpa do retrocesso
Quer dizer, o retrocesso. Neste momento, se houver retrocesso, vamos lá ver. Está aqui um grande texto que caiu agora aqui, que até me... Ei, pá, o Ângelo Nobre. Boa noite, parabéns pelo aniversário. Eu vou já dar destaque aqui, ó, ele começa por dar os parabéns, portanto, à partida, o lápis azul não vai censurar. Bom truque, dei os parabéns, engraxar um bocadinho antes e depois primeiro, agora a seguir vamos levar. Depois vai-te cortar. Boa noite, parabéns pelo aniversário. Considero muito relevante este programa. Programa entre aspas, adoro. Adoro. E é isso mesmo, ele está a acertar em todos os programas entre aspas. Aberto a toda a comunidade, nas quais diversas áreas. Bem, relativamente às sondagens que admitiam empate técnico, durante 4 dias. É verdade, isto foi cerrado. Houve umas que até davam vitória ao PSD. Pá. Foram recolhidas diariamente pela Pitagórica. Pronto, a frase diz isso. Provavelmente tem alguns lapsos de escrita. Acontece quando se escreve no momento e no calor dos assuntos. Foram recolhidas pela TVI e CNN Portugal. Uma subamostra de 152 entrevistas representativa do universo eleitoral português. Não probabilístico. Tendo por base os critérios de género, idade e região. Os resultados dos apuramentos... isto é uma explicação que... agora temos aqui alguém que traz dados concretos para esta discussão. O resultado do apuramento dos 4 últimos dias de trabalho de campo implica uma amostra de 608 indivíduos para um grau de confiança de 95,5%. E corresponde a uma margem de erro máxima de, portanto, mais ou menos 4,06%. A seleção dos entrevistados foi realizada através da geração aleatória de números de telemóvel, mantendo a proporção dos 3 principais operadores identificados pelo relatório da Anacom. Isto foi copiado aqui de algum lado. Mas isso para chegar onde? Para chegar aonde? Vamos lá ver. É isso que eu quero. Entretanto. Pronto. Ele, para dizer que o chumbo do orçamento penalizou o Bloco de Esquerda e a CDU durante a campanha, ensinaram uma atitude ainda mais intransigente do que propriamente a querer abertura negocial e cedência. Teríamos panos para manga, mas fica para uma próxima. É assim. Nem é verdade, Ângelo por acaso. Nobre, muito obrigado por participares. E incito a tua participação sempre que queiras. Continua connosco. Tenta só pronto, para bem do nosso entendimento e para a conversa fluir, fazer, enfim, comentários e ideias mais curtas. Podes mesmo dar a tua opinião sem necessidade de fundamentar tanto. Embora a tua fundamentação traz sempre aqui um tempero de qualidade a este programa. Mas aí deixa-me contrapor então essa final e nem sequer te vou falar do PCP, mas o Bloco de Esquerda, e acho que até foi penalizado por isso, passou a última semana da campanha a dizer que no dia 31 estava lá para reunir com o PS. Portanto, essa de que o PS e o Bloco arrimaram posições e extremaram e não... O Bloco foi gozado por isso. Como é que é possível terem chumbado o orçamento e agora já querem reunião a 31 e acho que até foi penalizado por isso. Portanto, aí não concordo com essa apreciação final. Da parte do PCP, ficou, se tiver que analisar por fora, né? Olha lá, vamos lá que esclarecer uma coisa. Agora vou-te esclarece lá isso. Que história é essa? Pá? Um dos argumentos à direita. Desculpem lá estar a comer, mas não jantei. Um dos argumentos à direita é que se o PCP alguma vez ganhasse eleições, era 1930 do Stalin. Qual é o cabimento disto, meu? Qual é o cabimento disto, diz-me? Qual é o... E Coreias do Norte e não sei o quê. Mas não é que esta malta vai buscar estes argumentos. E aí ti que digas que não é verdade. E aí ti que digas que não é verdade. A extrema esquerda. Extrema esquerda. Aí ti que digas que não é verdade. Pá. Isto tem base no quê? E durante a campanha ainda houve quem puxasse esse argumento de outros países e tal. Permanentemente. É permanente. Pá, e depois é assim, tu defendes um argumento qualquer. Tu dizes, pá, eu acho que os enfermeiros devem ganhar mais. Mas vocês da Coreia do Norte e de Cuba não, pá, eu não consigo. É desesperante, meu. Nós perdemos o direito de comunicar com seja quem for, ter qualquer opinião sobre seja o que for, porque existe um país na Ásia, existe um país na América do Sul, ou dois, existe uma república em África, etc. Pá, seja o que for, e um gajo não pode ter opinião. Algumas dessas coisas, deixa-me dizer-te,
Eu até posso estar de acordo com o interlocutor que está do outro lado. Principalmente se falarmos de Angola e coisas assim, mas depois nem vão a Angola, porque Angola, como é amiga do PS e do PSD, ninguém fala de Angola. Não, isso não interessa. Interessa é a Coreia do Norte e quando se fala da China. Quando se fala da China, há ali uma disrupção cerebral. E mesmo a Venezuela varia. A Venezuela varia, o Paulo Portas andava-se a passear com o Chaves, não havia problema nenhum. Se estivesse a falar de países comunistas com sucesso económico, China. Mas a China não é comunista. Sim. Países onde não há liberdade porque é comunista, China. Pá, dá para tudo e para o seu contrário. E é muito triste porque um gajo não pode dizer nada. É pá, devia haver mais investimento na cultura. Então vai para Cuba. Pronto. Não se... É uma lógica assim. E depois é a lógica do o PCP apoia estes regimes. Porque o PCP, a determinado dia, o PCP apoia a Rússia. Desde quando é que o PCP apoia o Putin? Mas o PCP, se toma alguma posição. A Rússia ser comunista, não é? Às vezes também o Putin é um comunista, uma cena, é o Putin e o PCP, aquilo é uma coisa impressionante. O PCP, se toma qualquer posição internacional que seja contra o mainstream e contra a NATO, ou seja o que for, o PCP passa a apoiar aqueles países. Pá, e o contrário eu nunca vejo. Eu nunca vi acusarem o PS e o PSD de apoiarem a Arábia Saudita e o Qatar. Vamos percorrer aqui e ver as freguesias do nosso concelho. Quem é que... Só gosto de lusianos. Quem é que votou o quê? A brincar. Vamos começar por Vila Nova de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes, a maior queda é relativamente às autárquicas. Acho que se registra do lado do Bloco de Esquerda. O Chega teve... Eu acho... Aliás, tu provaste isso há bocadinho quando falaste do tempo do Cavaco. E é outro truque da comunicação social para muitas... Não se deve nunca comparar autárquicas com legislativas. Eu há bocado estava aqui à procura, depois não encontrei. Comparação, quanto muito, era com as eleições de há 2 anos legislativas. O intervalo de tempo não foi assim tão grande. As autárquicas foram em setembro. Porra, mas nas autárquicas as pessoas aqui em Mil Fontes estavam a votar para a Aventura... E chega o professor de Jiu-Jitsu, o Nuno. Não, Ventura, mas atenção. O Ventura Ramalho do Bloco de Esquerda e o outro do Nuno, do professor de Jiu-Jitsu do Chega. Portanto, as pessoas de Mil Fontes estavam a votar nas pessoas. Claro. Aqui não. Aqui para já houve aquele fator que é o Chega, toda a gente votou no André Ventura, no país inteiro. Enquanto a CDU e os cartazes que nós temos aqui no Conselho são do João Dias. Cada partido mete o deputado, o PS meteu o Pedro do Carmo, etc. O Chega criou esse logro. Portanto, comparar os votos do Ventura Ramalho, Bloco de Esquerda ou Admira nas autárquicas com o voto das legislativas do Chega André Ventura é... De qualquer maneira temos os Venturas tramados aqui, não é? Temos. Ou de outra. Digamos que o André Ventura teve menos 5% que o Ventura Ramalho, não é assim? Uma coisa assim. O André Ventura, não chegas ao Ventura Ramalho, não dá. Muito bem. A IEL continua a dizer que acho que fica aquém das suas aspirações. Vamos lá passar aqui para... A IEL, olha, se quiseres fazer uma comparação com as autárquicas, aí sim a IEL tem um tombo, porque a IEL não dá para comparar com legislativas anteriores. Vamos ver o bastião da IEL no Conselho de Odmira, sabes qual é? Longueira Almograve. Não é no Conselho, é no país. Colos também, não nos podemos esquecer de Colos. Não, deixa-me dizer-te, João, que a Longueira Almograve foi... Olha, em Colos teve 18 votos. A Longueira Almograve foi a maior votação da Iniciativa Liberal em todo o país nas eleições autárquicas, portanto é um bastião nacional, não é um bastião... Sim. Claro, mas não é um bastião local. Também tinha sido uma surpresa para a Iniciativa Liberal e olha agora. Teve 15? 18 votos. 18. Bloco de Esquerda, 19 Depois 19, pois. Quer dizer, 19. É isto, pá. Quer dizer... João, quem é que vai... ali o Miguel Soares do Reis. Desculpa o atraso, Miguel. Aí, entretanto, perdi-me aqui do teu comentário. Mas sim, vamos lá a isso. Vamos aos orçamentos. Um dos grandes argumentos é que a esquerda, os partidos à esquerda, ou seja, eu não vou meter extrema-esquerda. Não me venho com essas tretas do Bloco de Esquerda e a CDU serem extrema-esquerda. Mas são extrema-esquerda porquê? Porque defendem os direitos das pessoas e uma sociedade mais igualitária. Isso é que é ser extremo? Quer dizer, não, se querem saber o que é extrema-esquerda é ouvir o PCTP, então, assim, a CDU alemã, que é de direita, também é extrema-esquerda. Quer dizer, os tipos têm sempre uma certa reticência quando se fala de direitos dos trabalhadores. Por isso, calma lá com isso da extrema-esquerda. Portanto, os partidos da esquerda aprovaram... A extrema-esquerda tens o PSTMRP, por exemplo. O PSTMRP, o MAS, eventualmente, que é um bocado mais radical. O MAS era interessante. O MAS, não sei. O MAS é a antiga FER. Mas houve de facto aqui algumas falhas que podem ser consideradas falhas da esquerda na aprovação dos orçamentos do Partido Socialista.
nomeadamente aquelas verbas que iam para Estás a ver? Mas a tua análise é engraçada porque é logo. A análise toda a gente é a falha da esquerda foi não ter aprovado. E a tua análise é logo a falha da esquerda foi a aprovação. Andámos foi a aprovar demais. Sim, Orçamentos de direita. Sim, orçamentos à direita. Eu estou contigo. Porquê? Porque, O problema não foi a reprovação agora, foi as aprovações a mais até agora. O eleitorado não compreendeu que não era o PCP, nem os Verdes, nem o Bloco de Esquerda que estavam a governar. No fundo, o PCP, o Bloco de Esquerda e os Verdes conseguiram meia dúzia de medidas. Colhiam para si as medidas que eram, no fundo, estavam em consonância com a sua representação parlamentar. Quer dizer, claro que houve lá... Não se podia exigir tudo, né? Não se podia exigir tudo. Porque senão eram eles a governar e não seria o PS a governar. Uma das coisas que foi criticada foram aquelas verbas para os buracos, os velhos buracos da banca que nós estamos a pagar. Mas há uma série de medidas. É importante também clarificar isso. Essas verbas que foram para o BES e etc., novo banco, o PC e o Bloco votaram contra. O PC e o Bloco tinham um acordo com o PS de aprovação de orçamentos de Estado em troca de uma série de medidas. Mas se formos analisar as medidas aprovadas pelo PS ao longo dos últimos 6 anos, a maioria são com a aprovação do PSD e com os votos contra do Bloco e do PCP, que é aquele lado que também nunca ninguém fala, porque não importa para a discussão. Claro. Porque eles andaram de braço dado com o Bloco e com o PCP e tal, a dormir juntos, como diz o Camilo e tal, mas andaram a trabalhar como sempre trabalham, é com o PSD, e vão continuar a trabalhar. Pois é, eu também acho que sim, eu acho que há aí essa... Aliás, há um lado que nós não falámos hoje, que é o da injustiça do sistema eleitoral que temos, que era facilmente resolvível, nem que fosse com os círculos da compensação como acontecem nos Açores. Mas o círculo da compensação, por exemplo, os deputados que tiraria, obviamente, seriam os partidos que precisam de menos votos para meter mais deputados. Porque com o método onde o PS e o PSD precisam de menos votos do que teve o LIVRE para cada deputado que lá tem. Claro. Portanto, temos um sistema eleitoral que beneficia o PS e o PSD. O PS e o PSD conhecem essa realidade, mas como é preciso 2/3 para alterar essa realidade, e são os beneficiados, assim claro. Estamos conversados, assim não é? Estamos conversados. Seja em Portugal, seja na maioria das democracias aqui europeias, isso acontece. Sim, é verdade. E no fundo há... Não há um círculo nacional, não há métodos de compensação, há muitos votos desperdiçados e depois queixam-se da abstenção, mas a abstenção às vezes também é por estes motivos, não é? Beja, quer dizer, o caso do Distrito de Beja é... Aqui. Ou se meteres no Conselho de Odmira, se quiseres fazer a análise com o Conselho de Odmira, quantos votos do Conselho de Odmira não meteram deputados? Por exemplo, dá para tudo, dá para o Distrito, dá para o Conselho, dá para o país. Em Saboia o Chega ficou à frente da CDU. Saboia o PS tem 55,70. Sim, mas era de esperar. E lá está, a CDU nas autárquicas teve um bom resultado em Saboia. Sim. Longueira Almograve, portanto, como dizíamos, o bastião da Iniciativa Liberal. Eu creio que, quer dizer, mas ficaram atrás da CDU. Nas autárquicas tinham ficado à frente, não tinha? Ali. Já não me lembro. Também não. Mas sei que tinham tido expressão nesta freguesia, nas autárquicas. O Chega, a terceira força... Tiveram pelo menos o dobro, sim. Ali, aquela freguesia sempre foi uma freguesia muito voltada... Estás a ver como a gente vai a caminho de Odmira e virar à direita? Virar à direita. Ia dizer uma coisa, mas eu gosto muito da Longueira Almograve. Eu gosto muito de todas as freguesias e de todas as regiões. Santo Eutónio, Santo Eutónio. Gragista. Santo Eutónio, mais uma vez, nesta vez aqui o Chega não ficou à frente da CDU, mas teve expressão. Teve expressão. Mas a freguesia que é, e com a quantidade de migrantes que tem, a votação do Chega é baixa. Sim, é baixa. É importante não esquecer que o André Ventura passou muito tempo a dizer que menos de 15% não tinha e que menos de 15% para ele era uma derrota. Teve 7% pelo país todo. Sim, claro. E não passa daquilo. Sim, é verdade. Ele é o carro ligado no máximo, tudo a bombar. Foram a quarta força votada no Conselho de Odmira. Mas tem que se notar que pronto, são a quarta força. Eles tinham um contexto em Odmira apetecível para eles, sim, digamos assim. Mas é uma quarta força sem expressão, diria eu. É, pífia. Assinalo só que ficam à frente, o Bloco de Esquerda fica abaixo, quer dizer. Aqui o Bloco de Esquerda, mais uma vez, a ficar aquém das expectativas. Eu acredito, sei lá, mas para uma ou para outra. O Bloco de Esquerda, quando chega às legislativas, o seu eleitorado, como sabe que não mete deputado em Beja, provavelmente vão para o PS ou para a CDU. Digo eu, é uma hipótese que eu ponho aqui. A direita tem mais... A direita partiu-se toda, pronto. A direita está com dificuldade a esse nível. O que é que tu achas que vai agora acontecer
daqui para a frente novamente com uma maioria absoluta. Já não tínhamos este cenário desde que tivemos... E com este dado novo, porque tu, quando foi do Guterres e coisas assim do género, tinhas as autárquicas a intercalar e isso às vezes provoca eleições antecipadas. Agora não há nada. Pode haver um cargo europeu para o António Costa ou qualquer coisa assim que faça interromper o mandato. Portugal é um país muito terceiro-mundista nesse aspecto. Surge um cargozinho e lá vão eles e, portanto, temos logo eleições e o país. Mas de resto, não, de 4 anos. Não sei, pá. Não sei. Não sei porque está aí a bazuca, está ainda a pandemia, pá, e está estes fatores todos que eu te disse. Há um descontentamento muito grande, já havia. Eu acho que é totobola de segunda-feira, mas é uma maioria absoluta que é aquele golo sem querer. As pessoas foram votar no PS para não ganhar o PSD e depois o voto útil deu numa maioria absoluta que eu acho que ninguém desejava. Portanto, pá, não sei. Mas não espero nada de muito bom, porque eu nunca contei com nada de muito bom vindo do PS. E o PS com maioria absoluta é perigoso. O Miguel Reis diz assim, que nunca fizeram aproveitação. Eles, acho que era ainda do Chega que estávamos a falar. Nunca fizeram aproveitamento da situação de Odmira. Não fizeram por um motivo. O chefe deles esteve aí, ainda a visitar. Foi ao Zemar, mas aí mostra bem Tens teoria sobre isso? Tenho. Bora. Epá, mas claro vamos que ouvir, tenho. Vamos ouvir. Tu achas que se isto fosse o bairro da Jamaica ele não estava aqui todos os dias? Ele não vem aqui porque não convém aos patrões que se fala muito neste problema. Claro. Ponto. Tem aqui um lado É um interesse económico. Quando há um grande interesse do capital, os chegas desta vida não vêm. Agora, se for os ciganos, ou se for os pretos do bairro da Jamaica, ou a senhora que tem um subsídio porque foi toxicodependente, aí o Chega está lá. Agora aqui, imigrantes com condições deploráveis, GNR com casos em tribunais de agressões e coisas deploráveis de tortura, etc. Exato, Onde é que anda o Chega? Onde é que anda o Chega? Aqui não vem. Portanto, sim, de facto, pronto, a minha teoria é esta. O fator GNR, o fator capital, são duas palavras-chave. O Miguel Reis diz estranhamente. E depois aqui há uma necessidade de mão de obra semi-escrava, digamos assim. Uma necessidade por parte do capital, então o Chega não vem para aqui mandá-los para a terra deles, pá, porque como é que, não é? Há aqui, percebes? Por isso é que o André Ventura não vem muito a este território, e por isso é que quando foi das autárquicas, o candidato Chega queixava-se que para aqui nem um cêntimo veio, porque é uma coisa a fingir que não acontece. Tu estás a falar do apoio que ele teve enquanto candidato. O apoio da estrutura partidária Chega ao Conselho de Odmira, quer dizer, os gajos deviam vir para aqui com tudo, então não estão aqui estes não sei o quê, ocuparem-nos isto tudo e lá. Para aqui não vêm, porque essa mão de obra é importante para o capital. Está aqui o Luís Gonçalves a dizer, a GNR trabalha também em situações miseráveis. Eu não estava a criticar a GNR, eu não estava a fazer nenhuma crítica à GNR como instituição, nem como nada de concreto. Eu falei tu sabes até que temos, não é por aí, conhecemos pessoas da GNR local. Não é isso. Estava em questão. Aliás, é altamente condenável o que a GNL local anda a fazer. Mas eu não estava a falar como episódio e de oportunidade. Sim, aqueles, mas é que aqueles já foi a segunda vez, já foi a segunda remessa de agentes. Por isso eu tenho que falar da GNR Odmira e até tenho agentes que eu conheço e que gosto deles, mas é verdade. Agora, eu estava a falar da GNR Odmira só no sentido em que era uma questão que o Chega podia... Sim, claro. Podia aproveitar defender as polícias. Mas o Chega quando defende. Mas aqui dá jeito a migração semi-escrava e portanto o Chega aqui não vem. Vamos lá ver, a CDU e o PCP também têm bandeiras para defender mais condições para a polícia e mais dotação de meios para a polícia. No fundo, até são os partidos que têm... Mas anda-se a vender isso, que só a direita é que defende as forças de segurança. É mentira. É mentira. É mentira. Quando muito... Aliás, o PCP até é muito conservador nesse aspecto. O PCP em relação às forças de segurança... Que defende e que se confunde, as pessoas confundem aqui dois conceitos. As pessoas, quer dizer, isto é a minha opinião mais uma vez, o Luís está a falar das condições más que eles têm de trabalho, mas aquilo quando muito que o Chega defende é que haja uma maior permissividade na violência que a polícia possa exercer contra determinados grupos. No fundo é o que defende, mas não defende... Ou uma mão mais dura e tal. Uma mão mais dura, não defende propostas concretas, não defende agora que... Eles defendem o fim dos sindicatos na polícia, por exemplo. Que existem melhoramentos das infraestruturas da GNR e da PSP, que existe a melhoria nos seus meios tecnológicos para desenvolverem, enfim, não vamos... Nada. E defendem o fim dos sindicatos na polícia, por exemplo. Tem um movimento zero e não sei o que, mas defendeu o fim dos sindicatos na polícia. O fim dos sindicatos na polícia, que é contra nós, pessoas de esquerda, acho que é grave. O Luís Gonçalves dá exemplos das más condições da GNR aqui em Mil Fontes, como por exemplo o quartelamento das cavalariças nas pousadas.
Uma vergonha para uma força de segurança. Mas há várias esquadras da GNR a cair pelo país todo, isso é uma das... é verdade. Mas isso não é culpa nem da esquerda nem da direita, é culpa do PS e do PSD. Ou seja, não é por ser de esquerda ou ser de direita. Aqui o Ângelo Nobre faz aqui mais um comentário, diz assim, no distrito o deputado CDU esteve na corda bamba, poderia ter caído para o PS ou até mesmo para o PSD, como é o caso do distrito de Évora. No Conselho de Odmira, o grande derrotado das eleições foi a CDU e o Chega, pela questão dos migrantes e a mensagem que não chegou claramente aos eleitores. Acabaram por não perder mais tempo com o assunto. O André Ventura não aposta em Odmira pela questão da capitalização. Vou continuar a escutar este debate. Boa, obrigado mais uma vez pelo teu contributo, Ângelo. Sim, se bem que eu tenho que repetir este argumento que referi há pouco, que é, em Odmira, a CDU, mesmo quando tinha maioria na Câmara, perdia as eleições para o PSD, por exemplo. Portanto, nas legislativas, os resultados não são assim tão surpreendentes. A nível de distrito, sim, é como tu dizes, a CDU apresenta. Nível de distrito foi a primeira vez que o PS elegeu o primeiro e o segundo deputado. Portanto, é o que ele estava a dizer, o terceiro deputado podia ter caído para... Não foi a primeira vez, foi a segunda vez, portanto já tinha dois deputados. Não, tinha dois, mas eu estou a dizer o primeiro e o segundo, ou seja, das eleições há 2 anos, entrou o primeiro deputado Pedro do Carmo, entrou o segundo deputado João Dias, entrou o terceiro deputado Telma Guerreiro. Claro. Agora entrou o primeiro deputado PS, o segundo deputado PS e o terceiro ficou à disputa. Sim, okay. Percebes? Os 2 primeiros que entraram foi a primeira vez que isto aconteceu. Os 2 primeiros foi logo PS e o terceiro ficou à disputa entre PS e PSD. Isto nunca tinha acontecido. Desta maneira, pronto, é nesse sentido. Claro. E realmente foi por pouco, foi. Sim, o Luís Gonçalves continua a apontar aqui a decadência das infraestruturas públicas, mas vamos lá ver. Quando se estão a analisar, quando uma pessoa hoje em dia pondera onde é que vai votar, no fundo, o que é que ela liga? Qual é o fator aqui mais importante? Não é? Ela vai se pôr a ler as medidas de cada partido? Ela vai pôr, defende só o seu interesse? Né? E agora até digo assim, claro que alguns defenderão primariamente o seu interesse, mas vamos falar dos indecisos, aqueles que ali quase à hora do voto... Foi outra falácia das sondagens, manterem uma percentagem de indecisos para aí de 20%, mas alguém acredita que estamos a 3 dias de eleições e então 18% das pessoas não sabem o que é que vão fazer à vida. Isso é uma maneira dos gajos, pronto, lavarem as suas mãos, mas... De certa forma é uma cenourinha a todas as forças. Mas a questão dos indecisos, não é? O que é que os faz votar em A, B ou C? Porque eu conheço pessoas que já votaram da esquerda à direita. Eu então, também, mas eu não sei qual é o fator. Às vezes é simpatia com o personagem, o debate, o que ouviu do debate, mas sim, sempre baseado naquilo em que acredita ser o melhor. Mas achas que há mérito nos lugares que são eleitos para o Parlamento ou não? Mérito, sim. Olha, vou votar porque de facto esta pessoa destaca-se porque tem mais qualidades, mais obra feita na sua vida, mais um papel mais os deputados, nominalmente os deputados, não, quanto muito há o mérito do partido ou do programa eleitoral do partido de quem o lê. Os deputados há essa coisa lastimável. Quem está em Bragança, ou quem está em Beja, ou quem está, não sabe exatamente em que deputado está a votar. E então, nesse sentido, pronto, é pena e os médias podiam fazer isso com facilidade. Que é, pá, estamos a votar para deputados, os deputados vão ter um primeiro-ministro, mas os partidos, lá está, os 2 partidos, o PS e o PSD, fazem de propósito, criam esta bipolarização, depois a imprensa vai toda atrás daquilo. Temos o absurdo de termos tido, pá, isto é absurdo, isto é que é a Coreia do Norte, termos o Canal 1, a SIC, a TVI, a CNN, todos entre as 8 e as 9h30, ao mesmo tempo, a darem o debate entre o Rio e o Costa, o Portugal inteiro obrigado a ver aquilo, um debate maior, os outros debates foram todos de 25 minutos, e alguns às 6h30 da tarde, lá metido no cabo. E depois tens para todo o país, sem hipótese, só se fores para a TV2, e espero que tenha ido muita gente, tens o Rio contra o Costa, 1h30, TV2 e RTP2. RTP2. Pronto, dinheiro foi TV2 a determinada altura. Pois foi. Ou vais para a RTP2, ou tens que apanhar com aquilo, portanto, isto é batota. Isto é batota, não é? Sim, isso sempre houve, enfim. Pois sim, mas sempre houve esta batota, não é novo. Tão descarada assim, 1h30 contra 25 minutos dos outros debates todos, é batota, isso é batota. Outra batota, o PCP tomou uma posição clara que não surpreende em relação àquilo que é a coerência do PCP, que foi dizer nós só participamos em debates em canal aberto, porque os debates têm que ser vistos por toda a gente. E o que foi notícia foi que o PCP só participa em 3 debates porque o Jerónimo não quer participar em mais, como que o Jerónimo está cansado, não está para debates e tal. Um ponto importante que é, sabemos que os meios de comunicação social influenciam as opiniões. Isso
Quer dizer, não vou me adiantar mais sobre isto, é assim, pronto. E agora que tocaste nesse assunto, no fundo, quem é que são as forças mais representadas? E não digo só em tempo de eleições, digo normalmente, em qualquer altura, mais representadas nos meios de comunicação ditos de referência. As forças mais representadas? Sim, falando em esquerda e direita. Pronto, isto é quase uma pergunta de retórica, porque Opa, sabemos... sim, é a direita, mas deixa-me dar outra nota. Ou duas notas, se quiseres. Dentro da direita, é absolutamente excessivo o tempo dado ao Chega, desde que o Chega existe, fez com que o Chega metesse facilmente um deputado, e depois com um deputado teve muito mais tempo com um deputado do que tiveram os 12 ou os 19. É verdade. Portanto, é abusivo da parte da direita o tempo dado ao Chega. O Chega tem quase tanto tempo como o Rio e o Costa. E da parte da esquerda sempre foi assim. Agora, por acaso, nesta campanha foi a primeira vez que o Bloco teve uma imprensa contra. Teve uma imprensa contra. Porque o Bloco sempre teve uma imprensa favorável, ao contrário do PCP, e sempre teve tempo de imprensa, ao contrário do PCP. O patinho feio da imprensa. Basta olhares para os canais, todos têm o Louçã, todos têm as Anas Dragos, todos têm as Mortáguas, todos. Pai, nunca um comunista, só mesmo se o PCP fizer grande cena. É que aparece lá um comunista para comentar. Ou agora que foram derrotados o António Filipe e o João Oliveira, foram logo chamados para coisa. Porque o PCP não tem. E pronto, queria dar essas duas notas. E a direita tem mais tempo que a esquerda, sendo que eu ainda por cima considero o PS de direita. Portanto, se fosse por aí, então. E existe até, se acharmos justo, que seria... Mas eles dividem entre PS e PSD, desculpa. Por acaso o programa Isto é Gozar com Quem Trabalha, está aqui o Luís a dizer que é exemplo disso, é o único que não deu palco ao Chega. Não deu dando. Porque embora ele nunca convide o líder do Chega para lá ir... Sim, mas dá espaço negativo. Mas dá espaço negativo. Dá espaço negativo. Mas o espaço negativo às vezes acaba por ser positivo. Dá-lhe força, dá-lhe força. Como é que dizia o outro? Não há publicidade... Não há má publicidade, só há publicidade. E está o Miguel do Reis a dizer até o Bernardino Soares. É verdade. Agora há um mês e meio na CNN. Há um mês e meio na CNN. Nós temos que sustentar isto que estamos a dizer. Porque, de facto, a ausência não é total. Mas isto tem um estudo por base. Um estudo que foi feito. Se eu agora conseguisse descobrir aqui as coisas... Está aqui. Mas mesmo sem estudo, empiricamente qualquer pessoa sabe isto. Há um estudo intitulado A Esquerda no Parlamento e a Direita na Televisão, Observatório Europeu do Jornalismo. Portanto, o estudo é feito pela Media Lab, do ISCTE, do Instituto Universitário de Lisboa, e que analisou isto. O estudo remonta a 2019. Analisou 16 programas televisivos entre 1 de março e 1 de abril de 2019, e continham 53 espaços semanais fixos de opinião ou debate político ocupados por comentadores residentes. E claramente neste estudo refere que o PCP, a direita estava mais representada, e o PCP era dos partidos o menos representado. E quem segue a política, quem é atento à política nos meios de comunicação social, nota com certeza esta discrepância. E foi como tu falaste, no passado o Bloco de Esquerda também já foi muito alavancado nas notícias. E até quando temos programas, aquele programa onde entra o Eixo do Mal, o Daniel Oliveira. O Daniel Oliveira, não sei o que são programas onde há à esquerda... Ele entretanto saiu do Bloco, mas é uma... é um eleitor do Bloco, é uma figura bloquista. Portanto, onde... E outros programas onde há... O próprio Rui Tavares, o Rui Tavares, que era Bloco, sempre teve espaço televisivo, e por isso é que toda a gente sabe quem ele é. Televisivo e jornalístico, é outra coisa também, é ter a coluna a João Miguel Tavares. Claro. Que, pronto, sim, que é à direita. Ou a nossa amiga Serralha, que de vez em quando também escreve uns artigos. Ter um espaço no mediático assim, a direita tem mais. Sim. Aqui o Luís Gonçalves diz que o programa do Ricardo Araújo Pereira falou, grande parte, a maioria do seu tempo, falou mal do Chega. Mas aí também tenho uma ideia para isso, Luís, uma espécie de uma justificação para isso, que é uma teoria minha, que é, isso acontece porque o Chega põe-se a jeito, não é? Sim, aquelas coisas, aquilo é demasiado para um humorista, meu, aquilo... E nós aqui neste espaço de conversa também já demos um tempo significativo de uma vez sem exemplo. Exato, numa vez sem exemplo, é verdade. Mas aqui neste programa, nesta sessão, já demos, e estamos a dar bastante tempo também a essa força. Isso acontece porque, no fundo, isso tem sido umas estratégias do partido,
ser, no fundo, escandaloso. No fundo, vamos lá ver, utilizam a mesma tática do Correio da Manhã para vender. Aquilo, o Correio da Manhã é aquele jornal, toda a gente diz mal, toda a gente assume que aquilo não tem qualidade nenhuma, mas toda a gente lê. Está em cima da mesa de todos os cafés, Está é como em cima da Ventura, mesa está em todos os canais da toda a gente televisão. vai lá folhear e toda a gente... Assim, Chega é uma espécie de Correio da Manhã dos partidos, não é? É assim. CMTV, aquele canal Sim, feio. CMTV dos partidos. E, portanto, chama sempre a atenção e depois tem sempre um discurso muito fácil de digerir. Eu, por exemplo, se eu quiser agora fazer aqui um argumento, não é? Vamos simular aqui um argumento. Eu aposto com qualquer ouvinte deste programa ou com qualquer pessoa que venha, eu aposto, eu digo, eu tenho a certeza que eu sou a melhor pessoa a defender o argumento de que é impossível uma vaca voar por os seus próprios meios. E há gente que pode até afirmar isto, que isto é verdade, mas isto é um absurdo. E, portanto, as pessoas que afirmam isso são atrasados mentais e, portanto, venham-me lá desmentir. E eu tenho absoluta certeza de que isto com toda a convicção. E quem te vier desmentir vai ter que provar. E o argumento da vaca a voar, por ridículo que seja, não é assim tão diferente dos argumentos que o Chega muitas vezes utiliza nos seus discursos com convicção. Que é acabar, somos contra os pedófilos. Somos contra os corruptos. Somos contra os corruptos. O partido com mais corruptos por metro quadrado, mas sou contra a corrupção. Vamos acabar com a corrupção. Mas alguém é a favor destes dois exemplos que eu acabei de dar, não é? Eu disse, eu sou contra as vacas a voar. Quer dizer, quem é que defende isso? No entanto, no programa político dos gajos não tem uma linha sobre violência doméstica, por exemplo, porque isso já não interessa. Que é a maior causa de mortes por homicídio em Portugal é a violência doméstica. Aí o Ventura já não chega também. Pronto. Não dá. Que é que estás tem que ler os comentários do Luís. O Luís está aqui. O Luís, muito obrigado por estás aqui. Já leva aqui uma série de comentários. Vamos dar atenção aos teus comentários, Luís. Aliás, temos estado a falar disso. Quando falo disso, olha, temos aqui uma... Olha, Luís, a bomba d'água disparou. Mas nós vamos ler o comentário na mesma. Quando falo disso, eu concordo. Falou-se tanto do Chega, seja bem ou mal, que acabou por ser publicidade mesmo sem querer. E é verdade. E também afirmas que gostas do programa e que estavas só a concordar com o meu convidado. O meu convidado que é o Nuno. Não é? Muito bem. O António Quaresma, do doutor Quaresma, diz Chega. Eu também acho que sim. Vamos falar da Iniciativa Liberal? Olha, fala-me lá do CDS. Desanuviar um bocado. Pá. Olha, o CDS, vou-te passar este pensamento. Tu conheces-me. Pá, eu sempre pensei, de mim para comigo, que um dia que o CDS acabasse no sentido, pá, deixasse de ter um deputado, eu fecharia isso. Ia ficar muito contente, ia rir muito e tal. Era o que eu achava. Mas o CDS acabou e eu não gostei da maneira como o CDS acabou. Vou só pedir à produção para não abrir torneiras em casa para a bomba d'água não disparar. Desculpa. O CDS acabou e tu desejaste isso, mas agora que o CDS acabou ficaste triste. Por causa do em detrimento de quê? É sempre possível piorar. Não tenho saudades do CDS. Mais vale uma direita liberal, mas com caridade. Mas o Chicão ou o Chiquinho, ou o que tu quiseres, foi gozado a campanha inteira. Chicão, pá. Eu não sei se viste aquele debate, aquela arruaceirice entre o Chicão e o Ventura. Mas o Chicão disse-lhe ali umas valentes, pá. Foi. Pronto, nem que fosse por esse debate, ele não merecia um 12-0. Um 12-0 é demasiado. Eu imaginei o Chicão logo a liderar um esquadrão de cavalaria numa carga frontal. Não esbarra contra uma ideia. É poesia, pá. Aquilo é poesia pura. Numa carga frontal contra uma linha de falange. Aquele poeta que ainda vai enviar uns poemas para aqui é capaz de gostar desse poema do eu tenho cavalaria, um batalhão de cavalaria. Nós há muito tempo que não... porque eu não tenho tido tempo para a recolha desse... E ele não tem mail, pois não? Desse trabalho. Não, ele não tem mail. Ele é assim, é uma pessoa um tanto ou quanto excluída da sociedade, mas cujo trabalho é interessante conhecer. Estou a falar de Max Cardio. Ele que tem, pelo menos, nós já conseguimos trazer aqui à luz 2 poemas deles, que um é o Ativista Narcisista e o outro é o Burguês Sabichão. E olha que eu tanto o Ativista Narcisista como o Burguês Sabichão quase dava vontade de dizer assim: pá, se tivesses que atribuir uma força política em que eles votariam, o Burguês Sabichão ou o Ativista Narcisista,
qual seria as forças políticas? Não respondas, que é para não influenciar as pessoas. Desculpas. Mas são dois votos diferentes, acho eu, por acaso. E eu, olha, até vou aqui puxar... Não são? O que é que tu achas, João? Não são dois votos em partidos diferentes? São, claro. São dois votos são diferentes. Dois partidos, eu acho que diametralmente opostos. São diferentes. Diametralmente opostos. E eu até vou puxar aqui, se calhar, dos poemas, para lembrar, para falar. Olha, está aqui o Filipe Quaresma, também não sei quem é com certeza um... Quaresma, isso deve ser uma família da máfia, uma cena assim, juntou-se todos. Juntaram-se todos aqui, é verdade. O Chicão entrou para dentro da fossa, assim. Chico, já sai lá no instantinho, já vai ser mal. O PSD, se tivesse feito coligação com o CDS, o PS não tinha tido maioria. É verdade. Desde o Miguel Soares dos Reis. Dizem os resultados mesmo, por acaso é curioso, aquele onde é que está? Aquele 1,61. O CDS teve mais votos que o PAN e o CDS não elegeu e o PAN elegeu. Aquele 1,61, aquilo acoplado aos votos do PSD em alguns distritos, era menos um deputado para o PS e mais um deputado para a coligação, digamos assim. E, portanto, isso é matemática, isso é verdade, é matemática. A maioria absoluta deve-se a isso. Pois é. Rui Rio teve mais olhos que barriga, mas o Rui Rio também pensou bem, de facto. Deve-se a isso, e agora recorrendo a um termo muito usado nos debates, deve-se a isso e a um bando de maricas que foi votar no PS com medo. Desculpa lá. Podes continuar o teu raciocínio. Sim, que foi. Da gente. Um bando. Não é? Mas com medo não sei do quê. Falou-se muito da direita danaram-se, as pessoas danaram-se muito. Há uma esquerda mariquinha. As pessoas arreliaram-se profundamente com o facto do orçamento não ter sido aprovado, como se o orçamento fosse, não sei, as pessoas têm que o orçamento tem que ser aprovado, não sei. Não sei, João, não sei explicar. Pá. Eu também não sei. E vou aqui puxar aqui do poema que referi aqui, do ativista narcisista, e quem tiver a ouvir, eu gabo a paciência de quem está a ouvir esta conversa. Muito genuinamente, e agradeço. E eu vou ler aqui o poema, um deles, depois leio o outro, daqui a bocadinho, e quem tiver a ouvir, eu lanço o desafio que é identificar o partido onde esta pessoa vota. Não é? O partido da pessoa descrita. No fundo, o ativismo narcisista é no fundo, uma crítica a um estereotipo e, portanto, há que identificar esse estereotipo. Bom. Olha, antes disso, só fazer-te uma pergunta. Ficaste contente com a descida da abstenção? Isso fiquei. Eu acho mas a abstenção desceu para votar IEL e Chega e coisa. Ficaste contente à mesma? Uma provocação. Sim, ela desceu para votar IEL e Chega, é verdade. Sim, é verdade. Mas, sei lá, as pessoas se calhar viram-se... Eu não quero aqui... Não, eu quero que a abstenção deixe. Estou a brincar, isto é uma provocação. Mas foi o que aconteceu, de facto. De forma nenhuma, não queremos. Vou fazer o disclaimer. Não é? Esqueci-me da palavra. O disclaimer. Eu não quero demonizar nenhum dos eleitorados. Porque eu acho que as pessoas que foram votar, toda a gente tem a sua opinião e tem o seu direito ao voto e o seu direito à escolha. E, portanto, muitos teriam os seus motivos, quer dizer, não os vamos rotular. Não, eu não estou a rotular os eleitorados, eu estou a rotular os partidos. Os partidos eu estou a rotular os eleitorados. Se votavas no Chega, não é? Claro que... Mandavas para o manicômio, depois eu telefonema para as urgências. Era capaz de fazer um telefonema... Para as urgências de Santiago de Café. Perdoar-te-ia. Em última análise, perdoar-te-ia. Davas a outra face. ou se votasses na Iniciativa Liberal... Vou-me transformar num empreendedor. Se calhar repensava um pouco a nossa amizade. Vou abrir aí uma lojeca e vou votar em ela. Para pagar menos IRC. O pessoal da Iniciativa Liberal que ouvir isto, não se... Vocês sabem que coisa. Não, mas é assim, João, eu não estou a fazer nenhum boneco de eleitorados. Eu estou a fazer boneco dos partidos. Mas tu podes fazer estou a fazer boneco do que eu acho que é o Chega e do que eu acho que é ele. Muito bem. Dos eleitorados, não, os eleitorados. Então, vamos lá ver. Posso ler aqui o poema O Ativista Narcisista? É um prazer, pá. É uma honra, uma honra e um prazer. Então, O Ativista Narcisista, por Maxwell Cardio, ou Max Cardio, para aqueles que o conhecem melhor. O ativista narcisista abraça todas as causas, debita palavras sem pausas do autoconstruído pedestal, feito da mais nobre moral. O seu sangue é vermelho, mas também é azul. Mestre virtuoso do delírio, farol do papalvo e do otário, projeta no mundo o seu espelho.
O ativista narcisista, travestido de altruísta, é fonte da razão quando é centro da atenção. Que não se confunda com o seu arqui-inimigo, o ativista altruísta, que caminha com abnegação e austeridade e lhe faz sombra com a integridade. Porém, o ativista narcisista, brilhante oportunista, não hesita em parasitar, denegrir, excomungar os que ousam questionar os seus relatos de valentia. Opositor implacável de exércitos imaginários, vencedor de batalhas lendárias, contador de historietas, proclamador das maiores tretas. O ativista narcisista tem ADN de camaleão. O ativista narcisista, quando é patrão, é fascista, quando é trabalhador, é comunista, quando está a soldo ou sozinho, transforma-se num ambientalista ou populista. Eu acho que isto foi uma súmula? Uma súmula daquilo que é um... Eu não sei com que pessoas é que o Max Cardio se dava nos seus tempos de juventude para escrever estas coisas. Mas este poema é antigo. É antigo. Isto foi pouco depois dele ter sido abandonado pelos pais. Mas, não sei, dá-me a ideia que não era boa gente. Porque ele tem sempre aquele tom, parece que é de crítica, não é? Parece que está... Deixa no ar. Deixa no ar qualquer coisa. Pois é. Este é eu desafio o nosso auditório o ativista narcisista está tantas votos em branco. Também é uma hipótese que se tem que considerar. Ou pode não votar. Sim. Pode se abster, pode votar em branco, pode votar nulo. Vamos lá, mas está aqui o Ângelo Nobre com um comentário, porque para dar alguma seriedade a isto. O PSD, coligado com o CDS, não conseguiam tirar a maioria ao PS. Só poderia, na eventualidade, fazer cair um deputado no círculo eleitoral de Aveiro. O Ângelo Nobre devia estar aqui. E outro em Bragança. Não, mas é verdade, que fazia mesmo. Em Bragança também fazia, pelo menos. Que eu não fiz. Enfim. Em Beja e provavelmente outros sítios. Que vota, até com alguma expressão, no CDS. Não, em Beja vejamos o exemplo dos Açores, onde os dois concorrentes coligados e na Madeira, o PS e o PSD mantiveram o mesmo número de deputados. É bem visto, Ângelo Nobre. Alguém que não está aqui, mas que está a fazer um trabalho. Mas eu não estava a falar de cor. Ouvi por um lado, de um analista qualquer, e de repente estou-me a lembrar, por exemplo, de Bragança, onde o PS ganhou com 15 votos a mais, portanto só aí com o CDS também teria feito a diferença, para além de Viseu. Logo aí já estão 2. E pronto, ouvi de um analista qualquer desses de números, não estou a falar de cor. Podes continuar, Nuno. Esta parte é que eu... Posso continuar, mas eu não estou a ver. Então fiz o papel um ponto do Presidente final. da República ainda não falámos. O papel do Presidente da República foi o gajo. Queres que eu lance uma teoria da conspiração? Não é a teoria da conspiração, é o que o PS tem sustentado e é verdade. O PS queria ir para eleições, queria uma maioria absoluta, as sondagens cheiravam a isso e a coisa é mais ou menos combinada. Quer dizer, nunca na história aconteceu um Presidente dizer, antes sequer da discussão do Orçamento de Estado, vir dizer, olha, se o Orçamento não for aprovado vamos para eleições. E fez com que o PS não discutisse o Orçamento com ninguém e, portanto, fomos para eleições. Já disse. É a minha teoria, que não é minha só, né? Mas ele era obrigado a fazer isso? Quem? O Presidente. Não, então foi a primeira vez que um Presidente fez uma coisa destas, como é que era obrigado? E depois, mas já reparaste que ele lançou a bomba. Lançou a bomba. Depois saiu de fininho. É um orçamento que nem sequer tem... O Orçamento de Estado, quando é chumbado, é apresentado o outro. É assim que diz o regimento, é assim que diz a lei, é assim que diz a Constituição. Portanto, o Marcelo criou um facto novo na vida política portuguesa. Achas que isto dá direito a criar uma teoria da conspiração aqui? Parece-me a mim. Porque... Nem são teorias, nem são... Pronto, nem é conspiração, é um bocado às claras. na minha humilde opinião. É um bocado às claras. É um bocado descarado. Bloco? Há esperança para o Bloco ou não? Opa, o bloco desde que apareceu que cresce e decresce consoante o PS cresce e decresce. Aquele eleitorado que está quando é para voto útil, borrifa-se logo no Bloco de Esquerda, não é a primeira vez que acontece. Sim. Quando é para penalizar o PS, vota no Bloco de Esquerda, e o Bloco de Esquerda tem sempre, é um acordeão desse eleitorado do PS descontente. Mas aí também tinha, por acaso, em relação ao PCP já respondi. Porque agora ia dizer, tinhas que fazer a mesma pergunta em relação ao PCP, que também tem uma quebra gigante, mas o PCP... Sim, o PCP teve uma quebra gigante. Mas e tem tido quebras consecutivas, mas lá está, no outro dia dizia o João Oliveira, eu lembro-me também, entre 2002 e 2000 e não sei quanto, e 12, ou o que é que foi, também crescemos sempre, e o PCP a seguir vai entrar numa maré de crescimento.
Não tenho muita Eu só dúvida não em gosto. relação a isso. Isto é democracia, temos que respeitar os argumentos das diferentes forças. Mas eu não gosto quando os argumentos. E agora não vamos voltar ao mesmo partido. Mas o argumento já existia antes do partido existir. Que é, no fundo, uns são muito trabalhadores e muito produtivos e os outros são preguiçosos. E esses afundam isto. Não é? Existe essa Antes de irmos a isso, força? não ouvi um gajo do PSD a dizer isto. E tem a ver por causa do mas agora, a teoria até que eu tenho estado aqui a vender um bocado, que é a direita agora tem dificuldade em fazer governos por causa Queres um medronho? das franjas. Já lá vou. Que era o quê? Ele estava a dizer, o PSD já teve votações maiores que estas, com o CDS a ter sozinho mais votação do que teve a IEL e o Chega nestas eleições. Isso é interessante, porque isso já aconteceu de facto. Basta pensar no Passos Coelho Portas. Isto para dizer o quê? Que este eleitorado mais pseudo-conservador do Chega e mais liberaloide, da Iniciativa Liberal, estava conservador e liberaloide. estava todo metido, todo no Passos Coelho, por exemplo. Ou seja, aquele efeito que eu estava a falar do Bloco de Esquerda, o efeito acordeão do Bloco de Esquerda, o PSD, se é para ganhar um Passos Coelho desta vida e tal, estes votos liberais e mesmo do Chega, vai tudo para um Passos Coelho desta vida. Pronto, acho que também... Aliás, eu estou convencido, já estás a falar no Chega outra vez, os gajos de facto são espertos, pá. Os gajos fazem a coisa de maneira que a gente fala neles. Mas... Não, estava só a falar do eleitorado da direita, sim. Estávamos a falar destes partidos. Sim, porque, enfim. O Bloco pode voltar a crescer, acho eu, pronto, da mesma maneira que estes partidos podem decrescer, não sei. A Iniciativa Liberal tem medidas parecidas àquelas que o Chega apresentava também no programa, quer dizer. E a nível económico é a mesma coisa. A nível económico. A Iniciativa Liberal é engraçado, que metem aquela coisa muito modernaça, o partido todo modernaça. Aliás, o eleitorado jovem... Não, era aí que eu ia chegar. O eleitorado jovem está a apostar muito na Iniciativa Liberal, mas é o partido, tal como o Chega, mas eles na matéria económica, eles só propõem medidas do século XIX, pá. É verdade. E escolhidas à unha. O Coutinho de Figueiredo fala do que para ele funciona na Irlanda, esquecendo o que não coisa, depois o que funciona na Suécia, depois o que funciona nos Estados Unidos ou no Canadá, mistura tudo numa panela e esquece de uma série de coisas e aquilo não é nada. Não. Eu acho mas está a ser muito apelativo para os jovens e tal, a imagem. Jovem, é super moderno, super cool, super gay. E depois nos costumes são liberais. Gay no sentido de feliz. E nos costumes são liberais, do que pronto, que é bom, mas pronto, é... Sim, nos costumes são liberais. De facto, nos costumes por isso, são liberais. O Chicão chamava-lhes o Bloco de Esquerda da Direita. por causa dessa parte dos costumes. O Bloco de Esquerda da Direita está bom. Eles fazem-me lembrar aquela aula que é a esquerda americana, que são os liberais. Aquilo basicamente nos Estados Unidos é... Sim, mas os liberais também estão metidos, estão é nos republicanos, sim. Liberais e conservadores. E quando chamam a esquerda são os tais liberais. No fundo são aquilo muito semelhantes. Se houver liberais a ver isto, já estão a arrancar cabelos e dizer que estes gajos estão para aqui a dizer asneiras e tudo e tal. É assim, também farto-me de ouvir asneiras à direita. Aliás, o Coutinho de Figueiredo passou a campanha toda a dizer asneiras, depois aquele não tem fundamentação nenhuma, desde a flat tax. A Iniciativa Liberal mete no seu programa, é que a Iniciativa Liberal diz ao que vem, e eu tiro-lhes o chapéu por causa disso. Eu tiro-lhes o chapéu. Eles não vêm dissimulados. Não é? O outro, de quem a gente hoje falou muito, aquilo é um saco de gatos com aranhas à mistura. É o antivax sem assumir, coisa, aquilo é tudo. E aquilo não coisa. O medronho é bom, diz o Luís. Ainda não o provámos, mas só por causa disso vou abrir um medronho. Mas a Iniciativa Liberal vem com medidas como, por exemplo, o regresso do Banco de Horas. O tipo que escreveu aquilo não sofreu na pele o que era o tempo dessas medidas. Tenho a certeza, quer dizer. Eles nunca sofreram, eles estiveram sempre na pele dos patrões. A Iniciativa Liberal é o pequeno empresário. Enquanto trabalhador e oportuno, digo, meta o Banco de Horas lá longe. Não é? Também vi um debate interessante ontem entre o Arménio e o Carlos e o gajo da CIP
por causa da contratação coletiva. Sim. E às vezes dizia, mas os sindicatos também podem mandar para trás os contratos coletivos. E o Barmé dizia, mas isso aconteceu quantas vezes? Não importa, mas podem. Claro que sim. Claro. É giro, nesse sentido. E portanto, aquilo que se espera. Quem vive na pele as coisas, lá não. Pronto, sim, o facto de viver na pele. Por exemplo, uma das medidas muito à direita que o PS sempre teve, muito à direita, pá. No tempo do PSD-CDS, isto para quem trabalha, meninos, vejam lá, quando forem votar, se forem trabalhadores, pensem bem na vossa vida. Já que os outros, não sei o que, defendem os seus taxos, vocês defendam os vossos locais de trabalho com direitos. Eles querem pagar menos IRC, são comerciantes. Pensa, aquela medida que beneficiava quem trabalhava por turnos. Portanto, porque sabe-se, está comprovado cientificamente que o trabalho por turnos causa desgaste, aumenta as probabilidades de problemas de saúde, por aí fora. E, portanto, havia a esquerda, PCP e o Bloco de Esquerda também, quer no fundo, um tratamento diferenciado, uma discriminação positiva para os trabalhadores por turnos. O PS nunca quis isso. Claramente os seus quadros não trabalham por turnos. A Iniciativa Liberal também não é fã destas medidas laborais. As medidas laborais que foram mexidas no tempo do PSD-CDS, nem com a geringonça conseguiram ser alteradas. Lá está, tinhas os votos do PSD. Tendo tu passado 4 anos a ouvir o António Costa a dizer que essas medidas eram inacreditáveis e quando ganhasse ia revertê-las todas e tal, está lá há 6 anos e não reverteu a maioria. Isto leva-me à próxima teoria, que é o PS dá-lhe muito jeito à direita, mais uma vez. Porque a direita, quando governa, toma uma série de medidas que são prejudiciais, no fundo, às camadas mais desfavorecidas, aos mais pobres, àqueles que vivem dos seus trabalhos e que têm os salários mais baixos. E depois o PS, quando vai, faz ali reverte ali umas coisas e tal, mas no essencial deixa lá muitas. Mas deixa dívida porque não deixa de pagar nada do que o PSD paga, de PPPs, de lá, portanto deixa um buraco maior. Temos aqui mais um comentário do Ângelo Nobre. No fundo, até agora é o mais prestigiado comentarista que temos hoje na noite, e é aquele que faz comentários, pá, um bocado para testuar aqui um bocado com a nossa conversa, não é? No caso mais prático, em Lisboa, o CDS tem um pouco mais de 19 mil votos. Nada relevante neste círculo eleitoral. Em Setúbal igual. Apenas Bragança. Mas como o Chicão, ele parece mesmo ao Chicão, o Chical, não meteu o dele, como o Chical aparece coligado com o PSD, muitos dos votos do CDS caíram para o Chega. É verdade, isso também é uma análise importante. Ou na Iniciativa Liberal. No fundo... Sim, não tem consistência de voto o CDS. Burgueses para um lado, burgueses para o outro. Não podemos esquecer ainda a questão de 2 círculos por apurar. Que elegem por norma 2 PS e 2 PSD, já é verdade. Que são... é imigração, não é? É imigração. Caso isso acontecesse, o PS obteria 116 deputados ou 117 deputados. Muito bem. Eu agora queria ler aqui, fazer aqui, para descomprimir um bocado, está. Há bocado li um poema de Max Cardio, que falava do ativista narcisista, e Max Cardio tem aqui outro poema dedicado, no fundo, às pessoas que ele conheceu ao longo da vida, e desta feita chama-se o Burguês Sabichão. Tu conheces algum Burguês Sabichão na tua vida? Achas que isto é pura ficção? Mas não precisas responder. Eu vou ler o poema. Passa a ler. E depois peço, quem estiverem no auditório, agora ou mais tarde, que identifique nos comentários quem é que a pessoa a quem Max Cardio se refere, em quem é que ela votaria. O burguês sabichão é um legítimo cidadão que reclamasse o respeito do qual tem um orgulho vão. Dos bons costumes é sobranceiro guardião. Encerra em si o início e o fim da história, e a sua existência por si só é glória. E da ironia, com azia, faz brasão. É um ser social por definição e não aceita lições. A sua sabedoria é validada pela manada de burgueses sabichões. Os seus valores são os mais sólidos. As suas convicções são a verdade absoluta. A dignidade é a sua propriedade, a ignorância é a sua batuta. Falar mais alto é ter razão. Deferência, para si sim, para os outros não. É a dura realidade do burguês sabichão.
sei se... E nas redes sociais há uns quantos também. Né? Metem as palavras. As redes sociais é um viveiro. Metem as palavras todas em maiúsculas porquê? Quando, já tentaste perceber isso? Okay. Vez... Metem tudo em maiúsculas. Ou bem mal. Não, tens às vezes umas frases longas, né? As vírgulas e coisas não importa. Não. Mas tens umas frases longas e depois, no meio das frases longas, aparece assim 5 ou 6 palavras, tudo em maiúsculas, tudo em grande. E tu tentas perceber porque é que aquelas estão em grande e porque, pá, pensas que são as palavras mais importantes, não? Mas não. Às vezes não. É mal. Mas já tentaste refletir sobre isso? Vou refletir agora... Tu bloqueias essa gente, né? Tu refletes dessa maneira. É assim que tu refletes sobre essa matéria. Eu costumo bloquear os burgueses sabichões. Não todos, alguns mantenho-os ali no limbo e tal, em avaliação permanente. Mas, por norma, são bloqueados. Ainda há pouco tempo bloqueei uns 3 ou 4. Mas isso é assim, porque temos direito a isso. Eu vou servir aqui 2 medrões. Acho que este... Sim, é muito? Queres mais? Dá-te já à vontade. Porque é isso hoje. Só assim, se quiseres mais, está aqui mais. Esse é de onde? Luís Silva diz ora. 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 É de onde? É de onde? Este medronho... acho que é de São Luís. Mas não tenho a certeza. Produção, se tiveres a ouvir isto, hás de me dizer de onde é que é este medronho. É caseiro. É caseiro, sim, obviamente. Nossa. Olha, Nuno, muito obrigado por teres começado este projeto comigo. Foste preponderante para o arranque do mesmo. Despediste-me, né? Mas pronto. É assim, mas um bom patrão agradece mesmo ao colaborador que passou por lá. Exatamente. Obrigado por teres colaborado connosco. Deu um exemplo de dedicação. Vamos manter o teu currículo na nossa base de dados no futuro. E vamos usar como exemplo de pessoa que se esforçou até não poder mais. Mas, enfim, nós tivemos que emagrecer a empresa por uma questão de competitividade. Estava muito caro vir de São Luís para aqui. Senão não conseguimos exportar nem contribuir decentemente para o nosso offshore. Não, e houve a pandemia, né? O fator pandemia. O fator pandemia... Condiciona tudo. Pá, tem umas costas bem largas, João, serve para tudo. Quando não tiveres desculpa para alguma merda, falas da pandemia. Ângelo Nobre, boa continuação também para ti. Nós já devemos estar muito perto do fim neste programa. Quero agradecer a todos os que estão desse lado. Eu ainda vou passar aqui depois um pequeno vídeo. Tu hoje não meteste genérico? Hoje não meti genérico. Tal e qual como no nosso primeiro programa. Isto não foi ao caso. Já viste, é o universo é com as minas, João. Epá, é bom, pá. E então, o que é que eu ia dizer? Olha, um medronho é bom. Estavas a dizer que há um ano também não meteste o genérico. Foi antes disso. Foi isso é que te baralhou. Estavas a dizer que estávamos quase a fechar a loja e tal, e ias dizer, não sei. Eu tenho a certeza que depois da emissão de hoje há uma data de gente que já não quer vir ao programa. É quanto em que tu me pões. Sabes qual era o feedback que eu tive? Antes era um programa de respeito e coisa, agora eu vim cá fechar o ano disto e não há ninguém mais que vá ao programa. Eu não vou dizer obviamente quem são as pessoas, mas eu tive feedback. Pois eu vi aquele programa que tu fazias no início que é um bocado assim, um bocado ridículo, um bocado palhaçado. E eu digo, há pessoas que sabem fazer análise. Foi o meu primeiro pensamento. Mas depois vi umas entrevistas, aquilo ficou... eu não sei que entrevistas foi essas que ele viu. Os primeiros programas também, tivemos 2 assim como estamos aqui hoje, e depois começámos a fazer entrevistas. É assim, sabes que isto no tempo dos soundbites, os primeiros segundos, quando tu conheces uma pessoa, o primeiro minuto, traças... Não há uma segunda hipótese de causar uma primeira boa impressão. E nós entramos para isto, mesmo há... Pés juntos. A pé juntos. Eu lembro-me dos nossos fundos. Lembras-te dos fundos que nós... Estava eu em casa a ligar o computador. Nuno, já estamos em direto e coisa. Um bocado assim. Depois comecei a vir para aqui. E depois eu tinha aquela mania que fazia aqueles concursozinhos. Lembras-te? Uma vez fizemos um jogo. Bom. E assim, não vamos lembrar... Concurso não me lembro. Vamos lembrar... Lembro-me que tens publicidade. Outros tempos, vacas gordas. Se estão aqui estes micros todos, estes ecrãs e estas câmaras, foi porque as rações do Prado sustentaram isto. Depois as rações do Prado faliram, eu fui despedido e o João começou a fazer entrevistas sérias. Este programa tem tido muitas entrevistas sérias, entrevistas que têm tratado assuntos do interesse do Conselho e não só. O objetivo é trazer algum... No fundo é temperar aquilo que é
o mar de burgueses, ou de pensamento burguês, não é de burguês, porque longe de mim chamar burguês a alguém, mas de pensamento burguês que vai nas redes sociais, epá, todos somos testemunhas disso no dia-a-dia, tentar despoluir um pouco, espero que cumpra um pouco esse objetivo, e também promover pessoas que fazem coisas e que têm interesse e que têm ideias aqui a nível do Conselho, lá está, e não só. Já temos tido aqui convidados de gente de Lisboa e gente de outras partes do Alentejo. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Mário Carvalho, que eu lembro sempre do Mário Carvalho porque foi das entrevistas menos vistas, que teve menos visualizações, e foi das que me deu mais gosto de fazer. Lembras-te do Mário Carvalho, o agricultor de conservação? Não vi. Lá está. Falas-me sempre nessa. Pá, não é uma matéria também que me interessa assim profundamente. Não, isto foi um bocado a talho de foice, porque sabes que esteve quente a questão aqui das explorações aqui do nosso perímetro de rega. Foi, não sabia, pá. Está sério. Por um lado está o modelo agrícola praticado, por outro lado está o uso da água, e isso gerou aqui uma mas há aqui estufas, aqui na zona. Posso adiantar que a polémica não acabou e que agora vai continuar e que já temos aqui não resolveram o assunto aí. Não parece que resolvam tão cedo. E vou ter um convidado muito em breve para falar dessa matéria. Ele é posso já adiantar que ele é agricultor aqui no perímetro de rega do Mira. É também... Tem uma hortazinha, não é? Não sei. Pá, não me espantes lá já. Não me espantes. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Estou com a vontade de quem não sabe mesmo quem é. Claro, é agricultor, eu sou um pequeno acionista, mas já não... E faz parte também da Associação de Beneficiários do Mira, embora não venha nessa qualidade. Mas pronto, é protagonista de um estudo, depois aqui sobre o território, sobre o perímetro de rega, e por isso penso que será uma entrevista do interesse dos munícipes. Muito bem. O que é que nos falta dizer daquilo que estava aqui no... Eu tinha aqui um guião feito, que era... Fazes guiões, João? Faço guiões para as entrevistas. Estás a desvendar ao público os teus segredos? Sim. Até para um programa aqui comigo, a comer e a beber, tu fazes guiões? Faço guiões, até para os programas a comer e a beber. Está aqui, repara, minuto 45. Quem é que te atura, pá? Não é minuto 45. Minuto 1, 1h45, beber medronho. Foi, estava ali escrito. E não falhas tempos. Não. Competitividade. Não somos uma rádio, mas aprendemos com eles. Já falámos os porquês das escolhas dos eleitores. Vamos só dedicar mais um bocadinho. Vamos entrar para a cabeça dos portugueses. Essa entidade abstrata, e vamos dizer... Aí entraríamos noutra conversa bem mais profunda. Eu acho que há dois Portugais. E há dois Portugais diferentes, ao país do Sul e ao país do Norte. Eu gosto de ambos, mas são bem diferentes. E mesmo na votação, são bem diferentes também. Eu diria que há o litoral votação, demografia, não sei o já com o Sul e com o Norte. Isso também, vi um gráfico que dizia o número de deputados eleitos pelo litoral e pelo interior, é uma coisa brutal. Porque tem a ver com a população. Sim, mas isso é outra questão. Agora, eu falo de raiz. Olha, isso é uma conversa para teres com o teu pai, pá. Que tem a ver com a nossa história. E com as raízes do povo português, que são diferentes. Eu não sei, vamos lá ver se ele quer. Pá, isto porque tu falaste em meter-me na cabeça do português. Meter-me na cabeça dos portugueses é muito complicado, eu não sei. Quero-me dar bem com eles, pá. Sim, mas quer dizer, quando uma pessoa... Meter na cabeça dos portugueses. Quando uma pessoa vive do seu trabalho, está zangada com as pessoas que defendem melhores condições. Cavaco Silva teve 10 anos com maiorias absolutas e o diabo 4, as pessoas viviam do seu trabalho. Sim, mas a conjectura era outra. Pá. Era. A conjectura era outra. Mas é pá, João, mas roubava-se à grande. Descarada. Mas havia muito dinheiro para roubar, que já tiravam muito dinheiro que era só levar e portanto o pessoal deixava roubar na boa. Só se veio descobrir mais tarde, não é? Há quem diga que vamos entrar em tempos parecidos. Há uma maioria absoluta, há um PRR, há muito dinheiro, há muitas autarquias, há muita coisa. Eu queria dizer isso. A direita, e eu aqui sou forçado a concordar com a direita. Aliás, eu concordo com a direita até algumas coisas. E esta é uma delas, que é existe o medo que o PS, com maioria absoluta e com este dinheiro todo que se prevê aí disponível para gastar, que o utilize sabiamente para duas coisas: satisfazer os favores ao capital
E número 2, reforçar o seu aparelho de Estado. Primeiro já está garantido, não é? Porque realmente já está tudo a ir. Opa, sim, e caciquismo, e pequena corrupção, e o pequeno amigo que vende não sei o que vende, mas e a tal associação o que aconteceu no tempo do Cavaco, o gajo que vende as piscinas e depois há alguma coisa. Eu nem estava a falar disso, estava mais a falar a nível local, aquelas coisas de. Mas mesmo a nível local é muito por aí, é o pequeno investimento que tu fazes e vais fazer a quem, compras a quem, etc. Olha, o Luís Gonçalves tem uma pergunta direta, e é o primeiro que teve coragem de fazer aqui uma pergunta deste calibre ao auditório. Que tremem agora, venha ela. Saúde, e vou ler a pergunta. João, quem achas que mudaria e queria pôr o país mais justo? Qual a força política? Qual a coligação? Pergunta é para os dois, é dirigida aos dois. Quer responder primeiro? Então respondo eu primeiro. Força política barra coligação. A coligação é a CDU e é o Partido Comunista. Sem dúvida. Queres uma resposta direta? É esta. O Partido Comunista nunca recuou. É o partido mais coerente. É o partido que nunca foi visto nem achado nas escandaleiras dos milhões que assolaram e cuja fatura nós pagamos hoje em dia. É o partido que, claro que não existem organizações perfeitas, tem os seus defeitos, tal e qual, são pessoas, é feito por pessoas, mas a nível de coerência é o campeão, sem dúvida. Nunca recuou. Às vezes até chateia tanta coerência. Às vezes até chateia, é verdade, mas às vezes eu zango muito com o Partido Comunista. Acredita, pá, apetece-me lambadas nesta malta, mas quando vejo ao final do dia, vou pesar, se fizermos uma análise fria, especialmente quem vive dos rendimentos do seu trabalho. A direita alega que os socialistas cobram muitos impostos e por isso é que os salários não aumentam. É verdade, mas o Partido Comunista não é favorável aos impostos do trabalho. É favorável aos impostos das grandes fortunas. E no fundo é fazer uma distribuição mais equitativa da produção. E é favorável aos impostos de trabalho, mas equitativamente distribuídos. E eles outros depois dizem que querem roubar as coisas que não são deles. Não é verdade. Porque não existe nenhum milionário que tenha conseguido a sua fortuna sozinho. Não existe. Não existe. Há sempre um exército de trabalhadores por trás de qualquer pessoa bem-sucedida. E muitas vezes, no caso de grandes grupos portugueses, estou-me a lembrar da Sonai e do outro das cortiças, os Amorins. Os Amorins e não sei o quê. Que depois fazem grandes lucros à base de uma máquina montada em cima de uma massa de trabalhadores que ganham miseravelmente. E ainda têm a lata de ir pagar impostos noutros países e portanto, não contribuir para a riqueza nacional. Isso a larga escala tens os Bezos e os Zuckerbergs e não sei o que também têm tudo em offshores e tal. Ninguém contribui para nada. Agora, Luís, saí do personagem e digo-te mesmo aquilo que penso muito, muito sinceramente. E não tenho o mínimo... E porquê é que eu não tenho do mínimo medo quando me falam em Venezuela, as Coreias do Norte, as Uniões Soviéticas? Porque eu conheço a orgânica do partido. São pessoas, são portugueses, são nós. Nunca foram apologistas da violência, nem no verão de 75. É que, pessoal, se soubesse um bocadinho destas coisas, não é? Houve ali na altura em que aquilo podia ter rebentado. O Partido Comunista disse não às manifestações. E internamente há muitas pessoas que se zangam. Devíamos ter ido mais longe, devíamos ter. Sim, é verdade, é um partido muito pacifista, muito calmo. É um partido que apela ao diálogo. Nunca identifiquei ali um tique de autoritarismo que se adivinhasse que vinha aí uma ditadura assim. Podes ter tido num autarca ou noutro, mas isso tem a ver com as pessoas. Pronto, isso é como em tudo. Não há perfeição. Sim, é isso, mas sim. Como organização partidária não há. Isto respondendo à tua pergunta. E também não acredito que as medidas levassem o país à falência, até porque as medidas são todas justificadas. Quer dizer, a gente não aumenta os salários. Não vamos exigir a um pequeno empresário que tem um café e um empregado que ele dobre o salário. Quer dizer, os pequenos empresários, obviamente, não têm responsabilidades. Esses são aqueles que têm que ser ajudados. Andaste a despedir também na produção. Pronto, assim. A produção está-se a portar mal, que já me ligou a bomba de água outra vez. Nuno, agora passo-te a palavra. Não, complemento só a tua resposta, é assim, a minha é a mesma que a tua, eu sou militante do PCP, não é difícil, se não acreditasse nisso não era, mas como ele fala em força política / coligações, e pondo um pragmatismo, porque o PCP não vai ganhar eleições, claro, sozinho, muito menos tem maiorias absolutas, pondo um pragmatismo, para mim, idealicamente, porque a pergunta é idealmente para ti, né? Idealmente para mim, era uma conjugação que fizesse com que
podia estar o PS na onda dos 25% no máximo, mas PS, PCP, Verdes, Bloco de Esquerda, Livre, se quiserem, esta conjugação de partidos tivesse 55%, 60%, todos juntos e a precisarem uns dos outros e a terem que formar governo juntos. Agora, não sei se isso era bom, isto é um ideal, mas não sei se é bom, porque se estes partidos formassem todos um governo juntos, ia causar cansaço e depois caíam todos por igual e, portanto, não se pode meter tudo no mesmo cesto. Mas, idealmente, então, para mim, é um governo de esquerda cheio PS. Mas não é concretizável no curto e médio prazo. Eu quero dizer mais uma coisa. Quem acha que partidos como o PCP são inimigos dos empresários, porque isso são contra o lucro, isso são, no fundo, fantasmas. Existem também fantasmas da esquerda criados para a direita, é verdade. Mas esses são fantasmas que a direita criou para a esquerda. Não é? Porque nunca tu tens N exemplos de autarquias, CDU, governadas por comunistas, que têm uma excelente relação com o tecido empresarial e que favorecem o tecido empresarial. Eu lembro-me, por exemplo, aqui do nosso, num concelho muito próximo de nós, infelizmente, às vezes, que é o Concelho de Santiago. Pá, eu sempre os vi apologistas da instalação de unidades, inclusive unidades industriais, como foi aqui, por acaso já fechou, mas isso lá está. Isso foi uma gestão privada danosa. Da fábrica ali no e neste momento está em cima da mesa uma coisa que... mas eu dei este exemplo. Aqui a questão dos Juntos pelo Cercal tem uma aprovação da Câmara e a Câmara é comunista e pronto, eu até sou contra essa aprovação aqui dos painéis solares. E é uma Câmara comunista e é um investimento privado. E sim, é um investimento privado, investimento grande. Isto para dizer que não há capa-pões. Não há. Isso é um partido razoável. Sim, está aqui o Dr. António Quaresma a dizer vai reabrir. Deve estar a referir à fábrica. Eu, por acaso, hoje passei lá e vi alguma atividade. À fábrica do Cercal do Alentejo. Mas pronto, isto para dizer que isso são tudo fantasmas. Não tem a ver... E eu acho que a maioria das pessoas percebe isso. As autárquicas é revelador de que existe discernimento. No fundo não andamos aqui todos. Agora... As autárquicas de Lisboa para baixo. Não, vai em relação ao PCP, à CDU. Não, em relação à decisão em quem votar, no fundo sem preconceito. Não é? O exemplo do Conselho de Odmira, que tanto pode votar PSD para as legislativas como votar CDU para as autárquicas, quer dizer, e são em dois partidos de diferentes quadrantes. Sim, mas é uma eleição diferente. Sim, é como os presidenciais. Agora, o que eu acho é que em eleições como as legislativas, os média ditos de referência pesam muito mais. E isso acaba por manipular e acaba por incentivar a desinformação e contribuir para a desinformação, que é as pessoas não votarem para os seus sítios. Essa é outra, exatamente. Os média está centralizado. E votarem para a pessoa, para aquela cara que vem, para o líder nacional do partido. É que foi o que aconteceu, eu não estou convencido que foi o que aconteceu. Chega, mais uma vez, para terminar a conversa do Chega, é isso. Foram votar no André Ventura, ponto final. Não é propriamente uma... É para o melhor e para o pior, e foi igual com a IEL e ia ter sido igual com o CDS. A malta não quis votar no Chicão e muitas vezes se calhar perdeu um deputado, mas realmente é isso. A IEL tem um programa de 600 e tal páginas, eu não lhes perdoo isso porque tive que lê-lo para entrevistar a Ana Pereira. Não leste? Fizeste uma diagonal de 42. Li pelo menos 400 das páginas, não as li todas, obviamente. Tinha que ser maluco. Tanta coisa interessante para ler. Mas, pois há muitas coisas para ler. E cheio de inglesismos, né? E startups pelo menos por causa daquele discurso que fez a Mariana Mortágua a gozar com os gajos. Tem aspectos interessantes. Eles têm uma ideia. Na verdade, eles têm uma ideia do que querem para o país. Mas também o Partido Comunista tem. Acho que só quem não tem uma ideia, a julgar pelos programas, é... Adivinha lá, de quem estou farto de repetir o nome. Não sei, não li os programas todos. Isso, mas pronto. É isso mesmo. Também não passei pelo programa do PAN e não sei o que, não passei. Não, o programa do PAN também não. Por acaso confesso que não. Estou aqui os principais partidos mais votados. Bom, eu não sei, alguém do auditório queira fazer mais algum comentário? A gente vamos encerrar a loja por hoje. Temos aqui o resto do vinho e do medronho para beber. E desde já agradecer quem esteve aí pacientemente a ouvir. E que te aturar um ano. Há aqui gente que te aturar um ano. Sempre neste tom, convenhamos. Às vezes mais chato ainda. A Aurélia.
Sim, chato. Às vezes mais chato ainda. O teu programa é mais a cena da política, não é? Pá, e aquilo é muito longo, não tenho paciência para ver tudo. Não falam com Mas esta metem-se voz. aqui uns gajos com umas respostas muito técnicas e coisas, e tu vais por cima e ainda aprofundas a Mas tecnicidade da coisa. Também estou a ser da injusto coisa. para aqueles que comentam, parabéns, acho que estás a fazer um trabalho, também recebo muito feedback desse, no fundo há de tudo. Não é? E assim, o Odmar Livre está cá para continuar. Ficaste uma figura famosa. Não se esqueças, não sei se Ficaste uma figura mediática no Conselho. Por falar nisso, e já que agora há campo para tudo, o comentário político acho que terminou por aqui. Força nisso e abraça, já o atura há 30 anos, diz o Luís Gonçalves, que já me atura há 30. É verdade, Luís, e devias, eu sei que as vidas são complicadas, mas já tem lugar no céu. O Luís Gonçalves também já foi entrevistado aqui no Admira Livre Podcast, juntamente com a Maria João, dos bombeiros. Ok. Portanto, ele é o segundo comandante dos bombeiros voluntários de Vila Nova de Mil Fontes. Maria João é o comandante. Boa noite, Luís, obrigado por ter estado aí. Nós estamos quase a encerrar, vamos só passar aqui um videozinho. E se alguém tomou atenção aos poemas, depois diga mais tarde ou isso, que forças é que Max Cardio identificava, portanto, que tipo de votante é que está ali, que é o visado dos poemas de Max Cardio. Estamos a falar do quê? Estou velho. Estás velho. Tu ias pôr um vídeo, não sei o que, não sei. Ia pôr um vídeo. É isso, então se calhar vamos terminar isto. O que é que era antes? Estava a falar dos comentários aqui, sim. Eu estava a falar de seres famoso, pá. Sabes que eu andei pelo Conselho, quando fez a campanha eleitoral das autárquicas, eu andei umas voltas pelo Conselho. Eu estive aqui no estúdio. Tu estavas aqui, eu estava pelo Conselho. E de vez em quando falávamos ao telefone. E havia umas pessoas que me falavam deste programa. Eu estive aqui meia dúzia de vezes, né? E a malta falava-me. E sabes onde é que tu chegaste mais? Olha, já agora é que estás a comemorar um ano, e penso, tu tira-me, acho que eu estou a mentir, que tenha sido o programa que tiveste mais audiência. Toda a gente, todos os quadrantes, vinha ter comigo a dizer, vi a entrevista com o Dr. Justino. O Dr. Justino. Foi de facto a grande entrevista. Foi a maior audiência que tiveste. Foi a maior audiência. Então merece este destaque, pronto, tu estás a fazer um ano. Eu trabalho ali numa unidade industrial. Toda a gente viu, uma cena. Onde entram motoristas que transportam matérias, e eu lembro-me de um motorista às tantas, tu não és o do Admira Livre? Vi a entrevista com o Dr. Justino e tal, foi, de facto, aquilo foi. E a nível de números há de ter sido, não é? Foi excepcional. Tomara que fossem todos assim, mas é verdade. E lá está, o homem que aquilo não tem, o que tem a dizer sai, diz, sempre com correção. Eu também acho que e sai tudo, não há. Acho que temos que fazer o mesmo, temos de deixar de ser. Com correção, com coerência, sem merdas, né? Sem merdas, né? Aqui a colar dizer foda-se, aqui a colar dizer caralho. É para acabar aqui com os politicamente corretos. Não é porque já não está na moda. Os partidos do politicamente correto. Socialistas. Olha, já agora, é óbvio que o programa vai acabar e, portanto, provavelmente não tens 3 horas para explicar o que é marxismo cultural. Que é porque eu às vezes abro o Facebook, falam-me nisso e eu não. E o Chicão também falou durante a campanha. Isso é a pergunta que eu tenho para o auditório. O auditório faz-me perguntas, mas eu também devolvo perguntas. Tu não tens resposta para isto? Não tenho resposta para isso, não sei o que é. Mas do teu partido é marxista e não sabes o que é marxismo cultural? Assim, o Marx fez peças de teatro? O que é marxismo cultural? Normalmente, quando o conhecimento é produzido, existe também sob forma de literatura, é registado, não cultura, pois. Existe lá está. Alguém transformou Karl Marx em poesia, marxismo cultural. Então, o marxismo cultural, até ver, não é nada. Pronto. O artista plástico fez. Diz-me lá tu agora o que é ideologia de género. O que é isso? Ideologia de género? Ideologia de género. O que é isso? Gostava que me explicassem o que é ideologia de género. Não, eu vi a Catarina Martins a fazer essa pergunta ao Chico, mas ele não esclareceu e continua sem saber também. Não sei. Aí há dias fui ver uma... Ideologia de género, não sei o que é. Aí há dias a minha filha chamou-me a atenção. Não sei o que é. Ela foi... Acho que foi o website aqui do colégio onde ela estudei, que é o colégio Nossa Senhora da Graça, aqui em Vila Nova de Mil Fontes. E na apresentação do colégio tinha lá formar alunos com consciência, sentido crítico, assim, um discurso desse e de acordo com a moral cristã. Leva-me ao ponto de que a esquerda anda para aí a endoctrinar as crianças na escola. Não,
qualquer pessoa que agora seja de fora do concelho está a pensar, então é um colégio, qual é o problema? É um colégio que é como se fosse Estado, não né? está a prestar serviço Portanto, público, não sei, é estranho. financiamento É estranho isso estar na... pronto. E Isto ao mesmo tempo que saiu hoje um estudo qualquer, hoje não, ou ontem, mas anda aí nas redes sociais, que devíamos deixar de chamar mães às mães, porque é discriminatório. Devia ser... Como é que é essa? Anda aí... Oi? É parturiantes ou uma coisa assim, porque... Ou lactantes. Mas quem é que, Ser lactante. Quem como? Uma dessas organizações dos Um direitos... ativista narcisista? Um ativista desses dos direitos dos LGBTs, que é as mais... Pronto, vamos lá ver. É o que eu digo. É verdade, mas metes um Google rápido e vais então encontrar... Faz aí. Eu vou só então comentar isso. Extremismos não. Vamos fazer aqui um apelo a extremismos e dizer, nem o PCP, nem o Bloco de Esquerda é extremista. Se estivermos a falar do... Como é que disseste? PCTP, MRPP, aí... Temos de facto extremismo, identifica-se extremismo à esquerda. Fora isso, não sei que outro partido é que é de extrema esquerda. Não consigo identificar. Eu conheço pessoas do Bloco de Esquerda, pessoas, portanto, envolvidas já ativamente no partido. Estudo indica que a palavra mãe deve ser substituída. O estudo é... Quem é que fez esse estudo? Estou a abrir a notícia. Olha, ainda está aqui vinho. Que é para que saibas... Aqui está. A utilização de uma linguagem neutra naquilo que está relacionado com a maternidade foi posta em prática em alguns países como o Reino Unido e a Austrália. Surgiu um estudo que indicava que se deveria utilizar uma linguagem neutra. Onde é que era o estudo? Quem é que fez o estudo? Perguntaste? A Austrália, lá está. Sabes para onde é que iam os pais do Max Cardio quando o abandonaram? Austrália. Para a Austrália. Bate tudo certo. Isto prende-se com o facto do Serviço Nacional de Saúde britânico ter implementado uma linguagem inclusiva em termos de género, onde substitui amamentação por alimentação ao peito, leite materno por leite humano e ainda mães por pessoas grávidas ou pessoas lactantes. E então o estudo propõe que se passe a tratar as mães assim. Lembrei-me disto a propósito do quê? Não sei. Mas pronto, se houvesse um partido de extrema-esquerda em Portugal, estava a defender este tipo de coisas. Ou outro nível como as que defende o PSTMRP. Pronto. O PSTMRP é morte aos não sei quê. Sim, e depois há uma esquerda radical, que a Joacine era um bocado bandeira, mas neste momento não tem partido, que a bandeira é este tipo de coisas. Não pode ser mais mãe, não pode ser mais não sei quê, que são iguais às... Exato, a extrema-esquerda é igual à extrema-direita, mas pelo lado do... É caso para dizer, não tem mais nada que fazer. É, meu fogo. É isso mesmo. Enfim, estamos em... Olha, vou passar aquele... Vou passar o genérico que retrata um ano deste podcast. Só naquela. Aí tens um genérico especial. Admira Livre Podcast. Agora sim, estamos de volta à emissão. Olha, vou ser de esquerda radical agora. Bora, siga. Cota de mulheres aí entrevistadas, qual foi? Cota de negros entrevistados aí, qual foi? Cota de ciganos entrevistados aí. Cota de homossexuais entrevistados. João! Mas homossexuais, mas que eu tenho que perguntar. Não. Como é que eu faço isso, não é? Olha, preenche aqui este formulário, sim? Mas não trouxeste cá ninguém da... Como é que se chama? Da ILGA. De quem? ILGA. Quem é a ILGA? A ILGA é a organização LGBT, não sei o que é. Eu não sei, mas não trouxe, se calhar trouxe. Há mais, lembrei-me da ILGA agora. Agora com esse propósito, com essa bandeira... E negros, e mulheres, e... Negros trouxe.
Vês? Quantos? Pensa lá. Trouxeste um? Exato, que é a tua cota. Cumpriste a cota. Vamos lá. Mas... Está bem. Por acaso foi a hipótese aqui para hoje também. No programa de hoje eu enviei a hipótese estar aqui olha, também queria dizer essa. E mulheres? Pois. Agora que já ninguém... E carecas? Carecas estou sempre caído. E gajos com cabelo comprido? Venham sempre para a cota do cabelo comprido, não? Para além de mim. Só tu. E tu tens bué de amigos de cabelo comprido aqui. Mas são discriminados. Pois. Sobre isso ninguém fala. Sobre isso ninguém fala. Cortarem o cabelo, a gente fala outra vez. Mas ias dizer qualquer coisa, eu interrompi. Ia dizer qualquer coisa que não era mentira. Tinha a ver com as cotas tinha a ver com as cotas. Quais cotas? Agora vá. Quer ver o Admira Livre Podcast? Porque é que isto, olha, aquela câmara já foi à vida. Estas coisas, feitas na China. Assim. Isto está a terminar. Só ainda não terminou porque, enfim, porque as nossas primeiras emissões chegaram... O botão do fim da emissão está longe e o João está com longe, preguiça. E agora até lá ir. Isto aqui nos estúdios do Prado. Mas vá. Agora sim. Vamos nos despedir e vou passar o genérico. Que o pessoal já está habituado. Bom ano, João. Daqui a um ano estou aqui. Não, espero que esteja a chover. Que faças uma presenças intermédias, quer dizer. Não, mas está bem. Independentemente dessas. Não se esqueçam. Independentemente dessas, daqui a um ano chamas-me. Como é que queres fazer a despedida? Eu não sei fazer despedidas. Eu não me despeço nunca, eu. Não? Não, Então não gosto. Não, adeus não. Tem que dizer qualquer coisa. Até já. Pessoal, até já. Até amanhã, camaradas. E agora avante, camarada, avante. É que eu... Luís Cília. Eu... Admira Livre Podcast.